São Cor me mandou fazer um bocado de fita azul. No dia da festa dele, São Cor me quer caruru. Mas tem que me prender, tem que seduzir, tem que só pra me deixar louco por você. Essa mulher enlouqueceu, ela quer pular em cima de mim. Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. E vou dizendo, vai, vai, vai no cavalinho, vai no cavalinho. Potó, 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 potó. Segura gatinho, pra sair no galope. Você me vira a cabeça, me tira do sério. E o resto? Me faz lembrar de tudo. Você sempre me tem nos seus braços. Você não me quer de verdade. No fundo eu sou sua vaidade. Mas tem que me perder, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você. Só pra ter alguém que vive sempre a me dispor por um segundo de amor. Oh. Você acaba de dar o play, mais um episódio da Brasil Podcast com prévias impublicáveis. Estamos perto aqui, né? Já passou, mas está bem próximozinho aqui. Então hoje iremos falar de doçuras ou travessuras. Gente, com essas câmeras que vocês estão vendo aqui, essas são as mesmas câmeras utilizadas em Transformers. Avatar. Uma noite no museu. Eu sabia que era essa que você trazia. Eu Eu puxei o gatilho aqui. eu apelo. Então vamos aqui para divertidamente. Rambo. Não, para mim já deu. Ok, esse não é um podcast de cinema, Só esse faltou não é um Conan. podcast de stand-up, mas não é um podcast de fofoca. É muito. Quem não viu, Esse é um podcast de negócios, carreiras, empreendedorismo. empreendedorismo, pessoas sérias que normalmente ficam daqui pra lá. Daqui pra cá, meu irmão, ou não pode ser. Não pode É agonia, confusão, censura. exato. Ah, desculpa, meu nome é Vitor, apenas mais um Vitor qualquer, que por enquanto você encontra em Salvador, mas em breve você vai me encontrar em Vitória da Conquista. Olha, o menino está indo para o sudoeste da Bahia. É sudoeste, né? Isso. Pô, que gato. Você veio correndo, foi? Não, hoje não. Hoje eu vim, né, ecologicamente correto, como sempre. Se apresente, pessoal. Sim. Para quem não me conhece, meu nome é George. Para quem me conhece, é George também. Um prazer trabalhar com você. Satisfação, vou te ver de novo. Estamos felizes, tá bem? Família? Tudo sob controle. A base do Rivotril, mas tudo bom. Então, roda a vinheta. Para vocês que estão aqui nesse momento nos acompanhando, vale lembrar, já perguntaram algumas vezes em off, é @BrunoPerinha, tá lá a rede dela. Porra, logo na entrada, foi? Esqueci de falar. Meu Deus, os apresentadores, bota a foto dela aqui? Vai tocar não, pode. Vai botar aqui, ó. Vai É ficar tipo, aqui. máscara. Aqui. Ou então, parece o Lobo José. É o Lobo? O Louro José. O louro não pode. Ninguém sabe quem é, não, mas aí é aquela coisa, né? Ele é a voz, né? A gente chama, olha pra cima pra ver se o espírito de Bruno aparece. Sejam bem-vindos mais uma vez, novamente, ao Dá Pra Ser Podcast. Hoje vamos falar de doçuras ou travessuras. Irmão, o espírito natalino tá chegando. Como é que você vai falar das outras que já passou? Não, mas é próxima. A travessura é que vai vir, né? Vamos falar de bullying, né? Porque trouxe um bocado de negócio doçura, aqui. travessura, fofoca, confusão. Rapaz, se a gente contar o off desse episódio, vai dar ruim, né? Mas vamos focar na coisa séria. Patrocinadores. Café Santa Clara, oi, tudo bem? @café, underline Santa Clara. Obrigado por patrocinar a gente por mais um grande período.
A gente vai pedir mais café, porque Tá dando, a cota tá a barriga aqui. O Acabamos consumo a tá alto, né? Nossa opera, Nossa tem que dar uma operadora. acelerada aqui, que ela tá meio... compulsiva. Tomou todo o café do estúdio. Café, cappuccino, ela gosta muito de chá verde, então manda aquela remessa robusta. Tem que ser uma carreta de café de cash, que eu não tenho condições. E seu cabelo continua bonito, né, linda? Estamos aí, né? Alinhado, penteado e hidratado. Leaf Cosmetics, Leaf muito Cosmetics. obrigado, novamente, mais uma vez. Também a gente não tá com Já me festa. falou? Pelo amor de Deus, eu tenho um Pode arremessar, patrocinador pode arremessar pra a faceta ele. dele, que ele fala de você. arremessar. Deixa eu ver como é que tá. Arremessa aqui, Vai ó. lá, joga. Mire Vai lá, direitinho. ela vai acertar Não. fora lá. Ó, Bem demais, Rapaz. bem demais, Opera. apostou na almofada do gordinho. Tá vendo? Na almofada do gordinho. Arroba Leaf Cosmetics. Tamo junto. Além de ser um produto maravilhoso para os meus cabelos, da barba, Para você que quer hidratar, proteger e aquela, né? possibilidade de negócio. Como raios solares, existe a proteção para você que está agora chegando no verão, quer deixar o cabelo hidratado, penteado, Leaf Cosmetics. Para você que quer empreender Leaf ou Cosmetics. quem tem aquele salão que quer ter uma nova marca, um produto de qualidade para poder finalizar todos os tipos de cabelo. Leaf Cosmetics. Valeu? A gente já pode começar a falar de coisa gostosa? Ah, esqueci. Gostosa. Não é de você não, Jorge. Eu sei que você... Mas estamos aqui, mas com uma grande, gostosa e inteligente, tá vendo? Mas o padrão continua no Papa. Porra, a gente tá dando sorte. Todo episódio GG. e grandes, gostosos e inteligentes perante a gente. Empreendedores. Empreendedores também. Mas aí, o Ele Ed falou em off, inteligente. disse que é empreendedora desde os 10 anos de idade. Eu soube no grupo de WhatsApp que o cônjuge dela pertence, disse que ele tem um negócio de passar um suor assim. Rapaz, isso já foi uma resenha, meu irmão. A gente vai descobrir hoje, vocês estão aí curiosos para saber que vocês já sabem que está aqui, é que a gente vai descobrir como a Doce Ju virou Doce Ju. Não é isso, né? Mais ou menos isso, não? Então, hoje estaremos com Ju Doce aqui. Ju. Olá. Bem-vinda, Jorge. Vamos dizer assim, porque a gente está acostumado com Ju, né? Juliana. Juliana, seja bem-vindo. Dá para ser podcast. Obrigada. Jorge, você vai fazer a parte do mimimi, né? Não, pode fazer aquela pergunta clássica, eu deixo você fazer. Juliana, Do lado diferente. por favor, que eu tô, vocês estão vendo do lado diferente, inclusive. Tá esperando. Juliana, me conte uma coisa. Quem é Juliana? Como é que nasceu? Como é que foi a sua história de vida, né? Até você começar isso a decidir. Pela você, Ju. Certo. Sempre pensa. Então, vamos lá. Meu nome é Juliana, Uhum. mais conhecida como Ju, né? Quando era pequena era Jujuba Langadã, Jujuba, qualquer coisa assim. Eu empreendo realmente desde os 10 anos. Comecei vendendo bolachinha de goma na escola. Depois, minha mãe é confeiteira, né? É professora, pedagoga e confeiteira. Você é filha única, nascida e criada em Salvador? Sou filha única, tenho 43 anos. Nasci e fui criada em Dificilmente eu Salvador. não disse aqui. Alguém A primeira disse, vez, é a ninguém primeira perguntou vez. nada. Desculpa, Ninguém- eu Não, interrompi. só fazer um- Não Desculpa tenho interromper. problema com a minha idade, eu adoro a minha idade. Me Ótimo. acho, Tá vendo? Aí, ó. Fica, velho. Receba. não tenho problema contra isso. Sou formada em Direito, apesar de não exercer a profissão. Tá vendo? Eu trabalhei no ramo uns 2 anos, mais ou menos. Mas decidi que eu queria, enfim. Aí depois, quando fiz... Ajudava minha mãe a fazer os bolos, mas dizia que jamais faria isso. Tá, Vamos segurar essa linha aí, Vamos segurar essa linha. Então, pra gente não pular as etapas. Vamos lá. Filha única, mãe professora. Pai Isso, professor também. e de filho. Mas era dona de uma loja de construção, de tinta. De material de De construção. material de construção Certo. de tintas. Mas era professor em formação. E era de que bairro? Morava em que bairro? A gente morava no Rio Vermelho, aqui. Ah, morava aqui, perto. Isso. E meu pai tinha uma loja na Boca do Rio. Uhum. Minha mãe trabalhava na Secretaria de Educação. Ah, tá. E aí, como é que foi essa infância? Ah, foi ótimo. Eu fui uma criança super alta. Uhum. Adorava brincar. Brincar mesmo. Criança de brincar. Sim. Nunca fui de... Você é única. Sou filha única. Nunca trabalhou para ajudar em casa, por exemplo? Não precisava. Esse empreendedorismo que eu falei pra você de 10 anos é porque eu gostava de ganhar dinheiro. Eu queria comprar as coisas. Eu sempre gostei de ter meu dinheiro, de poder comprar minhas coisas, de poder fazer as coisas. Então, eu empreendia não porque meu pai e minha mãe precisavam da ajuda, mas porque eu gostava, né?
Eu queria ter. Minha mãe, meu tio fazia essas bolachinhas de goma, né? Trazia do interior pra casa. Aí um dia eu perguntei, ele falou, tio, eu posso vender? Aí ele falou, pode. Aí eu comprava. Com quantos anos? 10 anos. Aí você comprava as balinhas... As bolachinhas de goma. bolachinha. Por sinal, elas são famosíssimas Pra hoje. vender onde? Uhum. Na escola. Na escola mesmo. Vendia Você na estava escola. em escola? No Drummond. Na Pituba. Não, aqui no Rio Vermelho. Onde era a faculdade. Ah, sim, certo. Aí eu vendia. Aí vendia os pacotinhos ou eram os Vendia os pacotes. os pacotes? Não era nos potinhos? Era os tipo pacotinhos. R$3 assim, cada pacotinho. Certo. Aquele saquinho geladinho fechado. Isso! 10 anos de idade ainda. 10 anos, né? Certo. Como é que você... Então, você comprava do seu tio e revendia na escola. Isso, pagava ele e o lucro era meu. Certo. E aí a pergunta, você comprava quanto? Acho que era R$1,50 mais ou menos, e E vendia vendia? 3, eu dobrava o valor. Ah, tá. Botava 100%. 100%. Ninguém lhe ensinou. E Não. onde veio isso de saber que... Minha mãe falava, ó, você tem que tirar o que você pode pagar e tem que sobrar alguma coisinha. Então aí eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que dobrar o valor. Aí eu ia lá, pagava R$1,50 pra ele. Acho que era isso, eu não me lembro exatamente o valor, foi muito menina. Mas era mais ou menos isso, eu dobrava, ia lá, pagava ele e o resto que sobrava. Às vezes investia, comprava mais um pouquinho, né? Mas fazia. Depois minha mãe resolveu fazer, e eu tenho uma frutinha muito com ele, não sei nem mais onde tem, nunca mais comi. Mas eu adorava uma geleia de groselha, que minha mãe fazia. E era gostoso. Aí um dia eu levei pra escola pra provar, e as professoras acharam o máximo. Aí eu falei, eu vou vender esse negócio. Ainda com 10 anos também. Eu já tava com 11, mas 12. foi isso, vai ultrapassando. Foi isso. Aí eu botava nos potinhos e eu vendia as balinhas, né, as bolachinhas de goma e a geleia de groselha. Batia na casa dos vizinhos. E sua mãe era confeiteira, Minha mãe fazia confeiteira, mas minha mãe não ganhava dinheiro mas era com pra isso. encomendar, aquelas encomendas Ela fazia, esporádicas. ela fazia pra família. A família da gente é enorme. Minha mãe fazia aqueles bolos de casamento Para que é festiva mesmo. de mármore, que são lindos. Ai, meu Deus. Que, que tem gosto de limão. Não sei se você já sim. se alcançou. Aquela... De bico, assim, todo trabalhado. sim, Minha mãe sim, fazia agora. esses bolos que levam 5, 6 dias pra fazer. Eram bolos gigantes. Então ela fazia bolo de 15 anos de casamento. Todos os casamentos foi minha mãe que fez o bolo. Glacê. Todos os 15 Glacê. anos foi minha mãe que fez o bolo. Então ela fazia e eu dizia assim, não, isso aqui não é pra mim. Isso é um trabalho desgramado fazer um negócio desse. Eu dizia que jamais ia trabalhar com confeitaria na minha vida. Mas eu sabia fazer. Ah, Porque você eu aprendeu vendo sua mãe fazer. Isso. Com 10, 11 anos aí. Isso, sempre gostei de comida, sempre fiz doce. Os doces da família era a gente que fazia, as festas era a gente que montava, todas as festas era a gente Você que ajudava fazia. ela, mas não enxergava aquilo Como profissão. profissão. Jamais. Aí foi estudar. Na verdade eu queria ser médica. E de onde veio o direito? Nada a ver com Isso, isso. ó. 11 anos. 11, 12 anos, geleia e bolachinha. Bolachinha, isso. Aí quando eu fiz 17, 16, eu parei de vender. Minha mãe trabalhando, não vendia mais nada. E quando eu fiz 17, 16 anos, eu comecei a vender lingerie e biquíni. Eu queria ter dinheiro na mão. O negócio dela é fazer a moeda rodar. Isso! Isso. Aí eu comecei a vender umas lingeries, mas não era uma lingerie comum. Eu queria uma lingerie que vendesse. Então eu comecei a vender um bocado de lingerie ousada, né? Ô, Bem gente, sexy. lingerie ousada é novidade. Não, pra não dizer Estilo que... dental mesmo. Isso! Oh, gostei. As minhas primas eram adolescentes, as minhas amigas eram adolescentes, então não queriam uma lingerie transada pra usar, né? Uhum. Então era o que ia fazer dinheiro. Sim. Aí eu fazia cursinho nessa época. E aí eu comecei a levar pro cursinho, né? As lingeries, eu vendia em casa, levava pra escola. E os biquínis. Paralelo a isso, no terceiro ano, antes do cursinho, no terceiro ano, esqueci. Eu fazia uns bombons, umas trufinhas, né? Trufa mesmo. Trufa. Aí eu comecei com uma caixinha de 6. Eu estava no Teresa nessa época. Oi. Uma caixinha com 6 bombons, pra ver se dava certo. O negócio deu tão certo que eu tinha que me esconder, porque senão a mulher da cantina queria me pegar. Porque eu terminava vendendo durante a semana mais de 200 bombons. Então eu tava quebrando a mulher da cantina. Eu subornava a Menga, que era a coordenadora do corredor. Eu levava uma caixinha pra Menga pra ela deixar eu vender, porque senão não podia, né? Porque a mulher da cantina não tava vendendo doce. Quem vendia o doce da escola era eu. Tá, mas esse dinheiro que você ganhava, você fazia o que com o dinheiro? Nessa época, meu pai perdeu a loja, né? Minha mãe, que sustentava tudo, a gente já estava morando no Itegara, não morava mais na Pituba, porque a gente foi tomar conta de meu avô. E meu avô, que era auditor fiscal,
mas quando foi requalificado, ele perdeu o salário, então, tipo, era para ele ganhar muito dinheiro, mas ele estava ganhando R$800. E meu avô tinha esclerose múltipla. Então a gente já estava morando na casa dele para tomar conta dele, porque minha mãe disse que não ia trazer ele para o nosso apartamento, e sim que a obrigação da gente era sair dali para ir para a casa dele. Então não sustentava mais o valor. Então, nessa época dos docinhos, o dinheiro já era para ajudar em casa. Entendi. Então, assim, era muito dinheiro, não era pouco. Assim, tipo, porque eu comecei com 6 bombons e terminei o ano vendendo 1.000 doces. 1.000 doces semana? Por semana? Semanal, Você começou a fornecer a cantina? Não. Você continuava vendendo direto? Eu continuava vendendo direto. Só que eu vendia para os professores. Eu tinha clientes VIPs, digamos assim. Eu vendia morangos cobertos, eu vendia uva trufada, eu vendia doces finos, né? Que eram aqueles bombons mais caros. E que aqui em Salvador ainda não tinha as confeitarias que a gente tem. Sim. Era uma novidade, né? As pessoas só tinham nas festas de luxo. Então não era um docinho para lanche ali, já era encomenda para o pessoal levar para Eu tinha professores que levavam para combinavam, ó, sexta-feira eu quero 2 caixinhas com 6 cada uma. Então eu tinha professor que, certo, sexta-feira ia levar 12 doces para casa. Já tinha que já tinha que fazer a semana toda a rodagem. Isso. Inclusive eu quase tomo pau no 3º ano por causa disso. Ela trabalhando mais Porque do eu que... tava trabalhando mais do que prestando atenção na escola. As pessoas não deixavam assistir aula, porque toda hora eu ficava chamando. Então eu tava sempre querendo. E nessa época não tinha o WhatsApp, então era toda hora você perturbava. Batia na porta. Juliana, tem doce aí. Tipo, e sabia, por exemplo, se você não encomendasse e a outra chegasse primeiro, você não ia ter direito ao doce. Então a galera, se chegava na escola, o povo já fazia, olha, eu quero aquele, eu quero esse, eu quero aquele. Era meio confuso. Complicada gerir essa agenda. Você trabalhando, fazendo isso, mas sua mãe já estava ajudando também. Isso. Porque virou a renda, meio que a renda da família. Porque ela tinha o salário dela, tinha o de meu avô, mas não dava certo, não dava, né? Tinha que Mas precisar. ela dava aula num período, no outro período ela estava na cozinha contigo e ia fazendo os doces. Isso, ela ajudava. Eu, às vezes, ficava da tarde fazendo carne doce. E aí você precisava comprar. Então o dinheiro, o doce virou um complemento de renda. Isso. Chega no vestibular. Pronto. Fizemos o vestibular, fiz direito. E aí não dava mais para ficar fazendo doce para levar para a faculdade, porque não comportava os horários. Eu precisava de outra renda. E aí eu fixei no biquíni, que eu já tinha feito uma vez lá e que tava, ainda tinha, mas de maneira discreta. Aí eu fiz uma parceria com uma amiga, né? Ela produzia, eu botava a minha marca e vendia. E eu faturei muito dinheiro com o biquíni. Eu tinha uma página que era só minha. Página de biquíni. Não Existe até a Site, gente. site. A gente tinha, eu tinha site, eu vendia mesmo, eu tinha minha marca, minha marca é Ju. Meu Deus do céu. Existe, se você olhar no Instagram, ela tá aí, tá ativa, não tem baixo não. mesmo? Eu tinha um monte de amiga que tirava foto, mandava pra mim. Eu produzia os biquínis, por exemplo, ela fazia os biquínis básicos dela. Então eu não queria aqueles básicos, eu queria biquínis que eu pudesse fazer composição. Então eu fazia composição dos biquínis, eu usava bolinha com listrinha. Eu lancei moda em Salvador. Você costurava? Não, ela costurava, eu não sei costurar. Você pegar desenhava? um botão, eu desenhava, eu queria aquele design daquele modelo. Eu Com a tinha estampa. com aquela estampa, eu escolhia as malhas, Ah, você escolhia a malha. eu escolhia malha, escolhia o design, escolhia tudo. Você produzia. Isso. Tá. Desenhava e ela fazia. E isso na faculdade de Direito ainda. Na faculdade de Direito, vendi muito biquíni. Ela botou dinheiro pra rodar. Ainda. Aí não dá nem o defunto, ela deixa. Quando vai enterrar, já tá falando, meu dinheiro. Até a roupa do defunto ela tá cobrando. Paralelo a isso, meu pai ficou doente. Porra. Meu pai teve DPO-cítico, né? Ele só tinha 20% do pulmão. Meu pai era um homem enorme, gordo, grande, de barrigão. E ele não respirava. Então, na época da minha faculdade, ele só fumou desde os 10 anos. Então, quando ele fez 60, ele ficou 13 dias em cima da janela, porque ele não respirava. E aí a pneumologista disse a ele que ele tinha que escolher. Ele fumava ou ele vivia. E aí meu pai foi internado 10 vezes. 10 vezes ele foi e voltou. Porque ele não podia ter nenhuma infecção no corpo. Então, paralelo a tudo isso, tinha meu avô, tinha meu pai, minha mãe. Tinha que trabalhar, tinha que fazer faculdade, tinha que fazer dinheiro, porque o dinheiro não dava. E a conta não fechava E e, a conta não você fechava. não corre. Isso. Nunca achei que tava ruim não, viu? Continuei trabalhando. E aí a
gente foi vendendo os biquínis e, digamos assim, que pra mim, que não tinha, né, eu não era dona da fábrica, não era nada, já houve ano que eu faturei 50 mil. Mas você abandonou os doces ou ainda tava doce para... Não, abandonei o Abandonou doce. o doce, tava só... O biquíni tava dando dinheiro, irmão. Porque o biquíni era mais tranquilo. Você só tinha que desenhar, produzir. Enquanto alguém tava produzindo, tava vendendo, ele te demandava menos tempo do que o doce. Então, Quem pra disse você era pra melhor. você? E por que abandonou o doce? Não era aquilo. Lembra que eu falei pra você que eu não queria ser confeiteira? Que eu não queria o doce pra minha Só vida? Não era satisfação mesmo. Eu queria ser... Não é que te dava prazer em fazer. Isso. O sonho era ser médica. Eu fiz faculdade de Direito. Comecei a vender biquíni e ganhar dinheiro. Olha a loucura! Paralelo a isso, fui trabalhar como advogada. Então, tinha dias que eu saía às 5 horas da manhã com a sacola cheia de biquíni, um monte de processo na mão. Eu ia pro escritório, ia pra faculdade, saía da faculdade, ia pro escritório, saía do escritório e ia pra algum cliente. Então o atendimento era personalizado, porta a porta. É isso. Você vendia biquíni porta a porta, Porta a porta. sem celular, sem WhatsApp. Eu entrava em clínica, escondido. As meninas me botavam no banheiro. Eu entrava em concessionária, empresas, porque isso é proibido vender nesses lugares, né? Então, eu entrava Ela achei escondido. proibido, mas nem mais. Conheci os seguranças todos, de várias concessionárias. Eu conhecia vários seguranças. Eles sabiam que eu trabalhava com isso. Eles davam risada, fingiam que não estavam vendo. Até porque as mulheres deles trabalhavam lá também e eram minhas clientes. Velho caderninho, que hoje não se faz mais. Era confiança Tomava na nota. confiança na nota. Só tomei nó de uma cliente. Durante esses anos todos. Nunca fui roubada, nunca fui passada por trás. Diferente de minha mãe, coitada, que já foi roubada. Menino, Pra não dizer que nunca fui roubada, eu não deixar mentira, eu sei quem fez isso, mas eu não ia acusar ela. Uma sacola com 6 biquínis eu pendurei na cadeira da faculdade. A menina levou, né? Eu vi ela levando. Aí eu falei, fulana, tá com você? Não, não tá comigo não, eu não peguei. Ela levou 6 biquínis. Eu falei, quer saber, ela precisa mais de 6 biquínis do que eu. Vou ficar brigando. se você quiser mandar recado pra ela agora, De jeito nenhum. eu vi. Quero que ela seja bem feliz e próspera. Espécie de Mas biquíni, esse vai arrumar ser o um belo plot. casamento pra ela e pronto. rapaz, mas me conte. Aí, tá, aí você vendia biquíni. Vamos só... Coisa, eu falei que tinha muita... Você tinha faturamento de 50 mil, você achou que chegou com 50 mil. Isso. Quando você está num ponto, isso faturamento mensal, faturamento geral, você fez um balanço, como é que é isso? Você tem um número, aí você começa a pensar, peraí, vou ficar no direito, vou ficar com isso aqui, vou canalizar energia, o que eu quero para a vida, porque assim, tá falando de um faturamento de quantos anos atrás? Deve ter uns 6 ou 7 anos. Muita grana. É muita grana. Muita grana. E é uma coisa que você só estava vendendo, Isso. tinha alguém produzindo. Então assim, é uma coisa que para se pensar, isso aqui é para a vida, vai me funcionar, vou canalizar energia nisso. Eu achei que eu ia ficar trabalhando com biquíni. Mas aí, diante de todas as coisas que aconteceram, eu quebrei. Sem tomar calote. Pera. Sem tomar calote. Sem tomar Ela tomou um calote. BO e não tá querendo contar. Não, mas tem uma pergunta antes aí, só até. Como é que você valorava o biquíni? Porque não é só... Você não desenhava. Não, ela Você- desenhava. Ela desenhava, ela Você não não produzia. costurava, você não Isso. modelava. Isso, não. Ela que A parte de modelava. produção não era dela. A Ela produção só não era desenhava. minha, não só desenhava. Eu finalizava. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com a menina que trabalhava com a gente, ela tinha um elástico de má qualidade, ela tinha um acabamento baixo. Então a gente foi mostrando a ela como é que ela fazia uma coisa melhor. Então, de uma certa maneira, a gente entrou na produção. Certo, você tinha acesso à produção. Eu Você tinha qualificou o acesso. produto. Isso. E aí, como foi que eu conseguia... E quando entrou na internet, isso foi um ponto muito importante. Quando a internet ficou aberta para todo mundo, porque não tem muito tempo que a gente vê os sites conhecidos, né, que a gente sabe que são outros valores. Ele deu uma quebrada na vida de biquíni. Por quê? Ele vende muito barato e você não consegue concorrer com ele. Então só ficou grandes empresas e eles. Quem trabalha assim na retalho não consegue mais trabalhar. Aquela venda que a gente chamava antigamente de sacoleira, que Isso. a sacoleira acabou perdendo porque as pessoas tiveram acesso mais fácil vindo das grandes fábricas. Isso. Dos grandes varejistas. Só que o produto não é o mesmo. Fato. E aí você precisa investir em marketing, você precisa investir no local físico. Você não pode mais vender no caderninho, porque as coisas não estão mais assim, entendeu? Nem todo mundo tem cartão.
e nem quer investir no cartão para você, porque eu perdi muitas clientes por causa disso. Quando eu coloquei cartão de crédito, porque eu não queria nenhum tipo de obrigação de ficar cobrando, porque é chato, né? Eu tinha que ficar, Sim. quando dava, por exemplo, dia 5, que era o dia que todo mundo recebia. Eu ligava, fulana, tô indo buscar. Às vezes eu dava 2, 3, 4 viagens para receber. Mas eu tinha que estar lá. E isso é chato, né? Então, começou a ficar uma situação de desgastante. E aí os problemas de casa começaram a interferir financeiramente. Porque a gente estava gastando mais do que a gente tinha. Por isso eu quebrei. Gastando mais na produção do... Não. Ela estava tendo mais despesas mais de despesa na casa. sua família Na mesmo. família, porque no hospital, médico, remédio. Minha mãe entrou em depressão por causa de todo esse quadro que eu te falei. E aí, minha mãe é uma mulher muito forte. Só que quando ela entrou em depressão, ela ficou zen. Eu tinha que dar conta das finanças dela, das minhas e da empresa. Sim, Aí teve um colapso financeiro dentro de casa. certo. Aí eu quebrei do biquíni. Mas eu continuei vendendo, bem menos, mas eu continuei vendendo e comecei de novo a trabalhar com isso. Foi aí que você reativou o modo confeiteiro. Porque o Isso. doce você conseguia investir menos e ter mais giro e conseguir fazer aos pouquinhos, porque era aquela demandazinha diária. Isso, é porque o doce, você trabalha com 50%, né? Quando você fecha uma encomenda, você não fez. Eu sempre trabalhei assim, nem todo mundo trabalhava assim. Hoje em dia, as novas professoras, elas já explicam isso. Mas eu sempre trabalhei com 50% antes. Então, eu não fecho nenhuma encomenda sem ninguém me pagar 50%. Para ter certeza de que Custo, aquele teoricamente. investimento não vai ser em vão. Porque você pode descancelar o investimento. Mas os 50% que você pagou, mesmo que você não queira, vai ficar lá. Eu não vou te devolver. Por causa do material. Você investiu de Isso. insumo. Exato. Então, o doce, ele se pagava. Certo. Então, é uma coisa mais fácil para trabalhar do que o biquíni. Que a demanda contratada. Isso. Eu preciso pagar no biquíni, por exemplo, eu faço você não faz você não pede doa 2 peças de biquíni, né? Quando você pede para ela produzir, você pede uma quantidade grande. Tem uma grade. E trabalhar com costureira, meu irmão, vou te falar um negócio. É mesmo que trabalhar com marceneiro, né? Isso. Foda. Você pede 100 biquínis, ela lhe entrega 50. E aí, desses 50, 20 é do jeito que ela quer, não como você quer. Eu Aí- achava que era melhor do jeito dela. Não, é porque ela pega tudo que é tipo de comida porque ela quer o lucro. Aí ela pega vários clientes e ela sai dando um pedacinho para cada cliente. Pra segurar todo mundo. Pronto. Não sei isso. E ela acaba quebrando também, né? Eu soube hoje que não tá também boa das pernas não, mas 50% do que ela fez, eu acho que é responsabilidade por isso. Mas enfim, não vamos falar dela, vamos falar de... Isso. E aí eu comecei a fazer o doce, foi quando eu conheci Marcos, né? Voltei a fazer o doce, conheci Marcos. Quem é Marcos? Marcos mais é sobre o... isso. Nossa! Fala o sobrenome dele. Fala o sobrenome de Marcos, por favor. Marcos Ainsworth. Isso deve ter, viu? Porra, com esse nome aí, meu irmão. Porra. Você conheceu o Marcos? Eu conheci Marcos. E aí, quando eu conheci Marcos estava desempregado. Né? Eu já botei ele no esquema de trabalhar, óbvio. Porque... Deu banho, limpou. Isso! É, Fazer ó, talquinho. Pegou na Investiu merda. na planta. Pegou na merda. Investiu na Pegou lama. na planta. Vamos ver se valoriza. Ai, desculpa. O que Quem foi? foi? Eu não tô sentindo aqui. Ah, ela tá fora. Ainda bem que ela... Se você não falar, a pessoa A tá gente com pau, tá sem pera. branco. É. Tô na luta. Tudo dá errado aqui no pé. Dali, tudo culpa do pera. De fato. E aí, ele começou a trabalhar comigo, ele me ajudava, né? A fazer as coisas. Ele Mas- sabia? Não, ele foi aprendendo. Ele gostava de cozinhar. Aliás, ele cozinha muito bem, né? Ele gosta de Diga-se comer. passagem. né? Ele cozinha melhor do que eu, se duvidar. Você gosta Nós de sigamos. comer. Nós sigamos. É sério? Não, ninguém tá Não, duvidando. ninguém aqui tá duvidando, não. Longe de mim. E aí ele começou a fazer a parte de panificação, né? A gente começou a fazer pãozinho de brincadeira pra gente comer em casa. E ele começou a fazer panetone pra vender. O nosso primeiro foco não foi pão delícia, foi panetone. E por uns 5 ou 6 anos a gente vendeu muito panetone. Muito panetone de Natal. Bastante. Deixa eu só pontuar algumas Vamos coisas. contextualizar esse negócio aí, porque A a gente já vendo. encomenda é com 50% de contratação para garantir um insumo. Isso. certo? Qualquer tipo, por exemplo, se você chegar hoje, você ainda trabalha assim, se eu chegar lá e fizer uma encomenda hoje de
500 doces 50% 50% antes, antes 50% um dia da antes entrega. da entrega. um dia antes da entrega. Um dia antes. A outra metade é antes da entrega. Um dia antes. Você tem 24 horas para me dar um dia antes. Por quê? E se Porque você a não gente entregar, tem não confia não. Não, a gente vai trabalhar com confiança, né? Dos dois lados. Não é? Me conte. Porque a gente já teve problema com isso. Tipo, a gente entregou a mercadoria e a pessoa não pagou. Não, mas Ah, eu vou te pagar daqui a pouco. Ah, eu vou te pagar depois. todo mundo na festa corre para a gente passa. Nunca É mais. isso. E nunca mais apareceu. Tá. Aí você conheceu. Ainda vou chegar nesses milhões. Não? Você conheceu, aí você tava na pendenga, dificuldade em casa e tal. Isso. Ainda tinha seu avô, seu. Não, meu avô já tinha falecido. Tinha falecido. É, já foi embora. Mas ainda tinha seu pai e Isso. sua mãe com Minha problema mãe. em casa. Isso. E você sustentando com corre. Isso. Na padaria, e aí chega Marcão pra Ah, ajudar. eles tinham os salários deles, né? Porque os dois já estavam aposentados. Ah, Mas, Você que gerenciava tudo. eu tinha que gerenciar tudo, E né? o direito. E o direito. Certo. Até então o direito também estava rolando. Eu tava no escritório. Trabalhava como advogada Quando tributária. você conversa com o Marcos, quando você conhece o Marcos, você estava ainda fazendo. Eu estava no último ano de faculdade. Já ia me formar. Faltava um mês para me formar. Eu conheci Marcos em dezembro de 2006 e me formei em março de 2007. Certo. Mas você E então não era sua atividade primária ainda. Você estava meio que fomentando Você outras tava coisas para equilibrando. complemento de renda. Isso, exato. E Marcos estava com renda zero. Marcos estava desempregado quando eu conheci. Foi meio louco assim me encontrar, mas tudo bem. Certo. Aí formou. Formei. Exame da ordem. Continuei trabalhando no escritório que estava. Certo. Fiz o exame da ordem, não passei, né? Porque eu sou altamente ansiosa. Não por falta de conhecimento, mas porque eu piro. Uhum. E aí eu continuei no escritório, o escritório continuou comigo. Estava só despachando. É porque, fazendo na as verdade, peças. Eu advogava desde o 6º semestre. Eu trabalhei em vários escritórios. Então, eu sabia toda a parte burocrática. Eu despachava com juiz, com advogado, com tudo. Sem na OAB. OAB. Eu só precisava da OAB. Então, nenhum escritório queria me dispensar. Tanto que minha mãe fica revoltadíssima em relação a isso. Que ela disse que, você tinha um futuro brilhante, não sei o quê. Eu despachei em Brasília, só pra você ter ideia. O inventário de meu avô tava parado há 18 anos. Quem fez fui eu. A advogada só assinou. Eu vou dizer que eu falei isso, né? Pega mão de obra barata de algum e fica utilizando. Então, às vezes, que você não tem know-how e é cômodo pros dois, né? Tem que chegar a ser interessante. Ele tinha um pros dois. precatório, né? Quem fez o precatório fui eu. Fiz tudo, despachei, fiz tudo. Ela só fez assinar e ganhar os 20% dela livre, lesa e solta. E aí chega o momento de você não passou no AB, mas Isso. como? Trabalha vendendo doce pra fazer dinheiro mais. Teve que Porque... abrir, conseguir conciliar, ficar no escritório ainda. Isso. Aí eu fiquei tomando conta do meu pai, né? Porque a gente virava e mexia, tinha que ir pro hospital tomar conta dele. Conheci Marcos, ficamos namorando, isso demorou uns 4 anos. Resolvemos casar, né? Nesses 4 anos vendendo doce, trabalhando no escritório, Você fala de fazendo concurso público, porque eu queria ser concursada, né? Eu não queria advogar, eu queria Você ser fala de concursada. doce de renda em um número bem, bem razoável, para quem analisa até o faturamento que você já falou anteriormente, como você começa a ter essa renda. Aí eu parando aqui, eu me pergunto, como essa cozinha, para esse volume, para essa quantidade, você adaptou em casa? Como é que funciona isso? Porque ainda é uma quantidade relativa grande Pra para quem a fatura encomenda. 50 mil, É ou uma, você superfatura o pãozinho, ou você tem assim, é um giro. Não, isso foi Foi outra biquinho. época. Ah, Era mais. Quando você pega esse giro em casa, porque assim, não deixa de parar das demandas de casa, almoço, café, janta, para essa produção. Você tinha uma produção separada, era o São fogão de duas casa, era o cozinhas? fogão, era o fogãozinho normal, Você era o morava em industrial, como é fazenda? que era Eu isso? morava numa casa, no Rio Vermelho. não, em Taigara. Tá ligado? A minha casa em Taigara era bastante grande. A cozinha era enorme. Já era propício, então. Isso. Ela tinha uma mesa maior do que essa, no meio da cozinha. Só pra você ter uma ideia. E aí eu tinha 2 pias, 2 fogões, 2 geladeiras. Então eu conseguia adaptar no Itaiara. Quando eu cheguei a morar no apartamento, que era tudo onde a gente mora hoje, foi complicado. Mas até então a atividade de vocês lá era adaptada, quando vocês estavam juntos, casados, já era atividade primária? Não. Não. Você estava conciliando tudo isso. junto. Mas aí Marco já estava inserindo isso para poder Ela dar já estava corpo. junto com a gente, já trabalhava junto. Sua mãe trabalhava ainda também ajudando. Minha mãe ajudava. Minha mãe ajuda até hoje.
Tá aposentada, mas ajudar a poder Eu ter tenho uma 82 atividade. anos, mas no dia, quando chega em dezembro, principalmente, ela e João monta a caixa, abre forminha, limpa chão, porque a gente não consegue dar conta sozinho, né? Hoje a gente tem uma limitação maior, porque o espaço da gente não comporta que seja do jeito que a gente quer. A gente está tentando. Então vocês são home. É. São home. A São- produção ainda continua Continua em home. com vocês. Por enquanto a gente não quer sair dessa, porque a gente não quer contratar ninguém, né? Não precisa de custo adicional. Isso. A gente quer reformar o quartinho, a proposta é essa, mas como o prédio está reformando, a gente está dando uma esparadinha e a gente vai transformar o quartinho num estúdio de trabalho. Fora isso, vocês estão preparando o João para ser um atleta de cozinha. Tá? De cozinha. É, atleta de cozinha. Ele vai começar a fazer igual a máquina. Ele Certo. gosta. É mesmo? Mas Para não as demandas, por exemplo, pronto, só para dar continuidade. Você estava ainda aí chutando, cruzando a bola e não ia fazer de cabeça o gol. cabeceando. Você estava advogando, tendo que treinar uma pessoa, apoiando sua mãe, fazendo aquelas coisas todas, você decide casar. Sua mãe até então estava na vida dela, você levou ela com você, ela ficou em casa só. Como é que foi essa rotina e qual foi essa virada de chave para isso virar empreendimento? Ó, vamos lá. Eu não saí de casa quando a gente resolveu casar. Por quê? Porque meu pai tinha um problema, minha mãe só tinha eu. Eu tinha que dar assistência. Se eu fosse para 2 casas diferentes, eu ia enlouquecer. É eu tudo. Então, não fazia Empresário. sentido. Foi empresário. Não fazia sentido sair de casa. Então eu comecei com o Marcos, né? Pra gente ficar, né? Como a casa da gente tinha 3 quartos, a gente ficou no apartamento com eles. E meu pai tem 8 anos, né? Tem 8 anos que faleceu. E acabou que a gente foi ficando. Meu pai era apaixonado por ele era apaixonado por meu pai. E a gente foi ficando e nunca saiu. Na verdade, a gente mora na casa dela, né? A casa de minha mãe, que a gente mora com ela. No apartamento do seu mãe. Isso. Não é um apartamento pequeno, então dá pra gente fazer as coisas, né? Entendi. Você não precisou, por mais que teve sua parte conjugal, não precisou mudar a rotina porque você tinha eles ali. Isso. Nunca foi problema. Eu ganhava R$ 1.500 como advogada no escritório. E aí chegou uma hora que eu olhava assim, eu fazia muito mais do que isso vendendo as coisas. E aí eu conversei dentro de casa e falei, olha, eu sei que a senhora investiu, gastou, né, quase um apartamento inteiro, transformar em direito. Eu sei que seu sonho é que sua filha seja uma doutora, mas na atual circunstância em que a gente está, não é isso que me completa. Não é isso que eu quero. Né? Eu fiquei grávida, né? E aí, como é que eu ia dar conta? Fica grávida, Não, rapaz. mas Foi por um acidente, escorregou, Vou contar caiu. pra vocês, eu fiquei Ah. grávida sem escolher. João veio porque foi uma decisão seu. Eu tomava remédio. Eu pensei que era desanimar. Não, Eu fiquei preocupado sério. com ele. Eu tomava remédio, eu tomava anticoncepcional direitinho, sem intervalo. Eu pensava que era aspirina. E a médica mandou eu trocar, porque eu tava ficando com circulação. Todo mundo quando troca da merda. Pronto. Sempre dá um merda. Ah, merda aí. João. Sempre quando troca. Meu Deus Exato. do céu. Então, assim, não foi... Ele é muito amado, ele foi muito desejado, mas ele não foi programado. Entendeu? Pelo menos não foi de opa. Opa, foi sem Opa, querer. É. Não, não foi sem querer. Mas, Foi querendo. meu Deus. Quanto tempo de casado? 2 4. anos? 4 anos de casado. 4 anos de casado. Aí João veio. João veio. Certo. E aí cozinha acontecendo. Isso. Aí não dava pra tomar conta da criança, tomar conta de meu pai, gerenciar uma casa e uma empresa, né? O biquíni ainda tava rolando, né? Aí eu falei, bom, não dá. Aí não é normal, não. Aí não é normal. O direito tinha voado. Isso. O direito já foi. Era Direito só já biquíni. era, não queria mais, eu já tinha saído do escritório porque eu ganhava. Era docinho e o É, biquíni. biquíni, ela botava o biquíni dentro do docinho, o docinho dentro do biquíni. Eu Vai fazia as contar. 2 coisas paralelas, no biquíni e os docinhos. Mesmo? É mesmo. Aí eu parei de vender biquíni tem uns 2 anos. Mas só. o formato de venda mudou. Mudou. O formato de Eu venda só mudou, trabalhava mudou. com biquíni agora com família, sabe? Tipo, você e Jéssica queriam ir pra praia iguais. Aí eu encomendava a mesma peça Meu pros Deus. dois. Eu passei a produzir coisas Pra familiares. casal. Isso, porque tava na Conjunto moda, pra tava. casal. Ah, velho, Tava subi igual bombando. com short, Só faltava subi igual com lugar. biquíni, Aquelas fotos que bota a foto do ou mãe e marido. filha. Isso. A foto da esposa na cueca do marido, né? Meu Deus E aí do eu comecei céu. a produzir biquíni só assim, a família. E vendia bastante, viu? A galera se mesmo? amarrava. Assim, dava um biquíni, me dava um modelo que eles gostavam, que é coisa que você gostava de um maiô, você gostava de um biquíni, você gostava daquela sunga. A galera me fornecia os modelos, eu levava na mesma pessoa que confeccionava pra mim, escolhia a malha dentro daquela lastinha e confeccionava. Então eu só trabalhava com
direcionada. E os meus clientes gostavam do meu trabalho. Então, eu tinha uma cartela de cliente que continuou sendo meus clientes. O casal de abacaxi ali, ó. O cara com abacaxi na piroca e ela com abacaxi nos peitos. Rapaz, que situação. E né? passei a usar a minha família como exemplo. Então, eu ia pra praia com o Marcos e com o Joãozinho. Aí tem uma foto Tive disso. que- Tem uma foto disso. Ô, Jesus. E totalmente. A bola vem Não, quitando. normalmente, e uma coisa que ainda tem o short, a mulher tá com biquíni, o cara tá com short. Continua não é coisa na fora, não O é coisa short bizarra. ok, mas de sunga ainda Mas aí não. não, é o gosto. Tem gente que é mesmo? sunga, tem gente que é short, no mundo tem muito ainda. Tá aqui nessa câmera? Por favor. Marcão, mandou uma foto dessa roupa aqui. Ele quer te ver de sunga. Vitor quer te ver de sunga. Vitor quer te ver de sunga. O filho dele mais velho também usava. É mesmo. Ia com a gente pra praia. Oh, meu Deus, todo mundo de Todo mundo de- com a mesma estampinha no Meio conjunto. estampa no conjunto. Deve ser massa, aí deve ser engraçado. E vendia um bocado. Aí É mesmo? o doce começou a ficar mais pesado. Aí eu fiz Pesado em algumas que sentido? parcerias com pessoas que trabalhavam com festa. E aí começou a demandar mais tempo da gente. Tempo de operação na cozinha. Isso, de operação na cozinha, de produção. A gente aumentou o leque. Eu comecei a fazer vários cursos. Né? Eu fazia brigadeiro, mas não era o brigadeiro que eu trabalho hoje. Eu fazia um brigadeiro que eu aprendi com minha mãe. Que não tem nada, os doces de minha mãe não tem nada a ver com os meus doces. Né? Os doces de hoje em dia são muito mais práticos, são gourmet. Eu trabalhava com glacê real, que era o dela. Hoje eu trabalho com chantilly. Não trabalho nem com pasta americana, que é um negócio que dá muito trabalho e o pessoal não gosta de pagar, gosta de pagar nome. Né? Então, se você tem um nome, você consegue vender a pasta americana. Se você não tem um nome conhecido, você não consegue E a marca da precificar. pasta. Não, Não. a marca da doceria. pessoa. Ah, entendi. Fulana de tal faz o bolo tal. Hum. Fulana de tal pode cobrar R$1.200 no bolo. Porque dá um trabalho desgramado Porque fazer. ela tem o nome de porta na rua. Ela tem o nome de porta na rua. Mas o trabalho de Juliana talvez seja mais perfeito do que o de Fulana de É tal. mais gostoso, mas não tem. E mais gostoso. Mas Juliana não tem um nome Hum. pra cobrar R$1.200 no bolo. Mas Deu pra depois você, desse podcast entendeu? vai ter esse nome, na moral. Na moral, meu. Funciona mais ou menos assim. Tem tudo. Deus, Uma parte das coisas. É. Doce, principalmente. Aí eu tenho algumas clientes que vão e voltam. E eu sei que elas vão e voltam por questões financeiras. Hoje eu já me respeito. Eu sei quanto vale o meu Você já trabalho. se valoriza. Né? Isso. No mar, Não, mas quando você começa, você se vende se para você. prostitui. É. De fato. Com força. Você precisa de dinheiro para pagar as coisas e aí a fulana de tal cobrou tanto. Como é que fulana de tal cobrou tanto? Vamos fazer os cálculos para descobrir como que fulana de tal fez tanto. Só que o bolo de fulana de tal não tem nada a ver com o seu. Nada. Eu trabalho com manteiga, eu trabalho com, sei lá, chantilly de Você não qualidade. trabalha com aquele óleo à base de manteiga, não? Isso, eu trabalho com várias coisas que sejam de qualidade. Fulano de tal não trabalha com isso. Né? Mas a outra que não sabe do que se trata, come o bolo achando que fulano de tal tá... E não tem mágica, né? não tem. Quase É tem paladar. tudo. Não tá bom. Tá. É... Vamos. volta Misturei pra cá. tudo, né? Não, Não, mas tem algumas pra mim perguntas tá, boas aqui tá, agora. tá muito claro alguns pontos. Por mais que você faz um corre para poder fazer essa renda familiar, você já é ali naquela questão mãe, filha, esposa, você está em casa, você tem condição de fazer. Com estrutura vem mais demandas. Com isso, uma coisa você está vendendo para o teu cliente e uma coisa você está fazendo parceria tendo demanda contratada. Fica-se o mesmo preço, você tem que baixar sua margem para poder fazer essa parceria. Como é que funcionou naquele momento? Não, a margem é a mesma, né? A gente tem uma tabela de valores e tanto faz para uma empresa grande quanto para uma empresa pequena, o valor é o mesmo. Eu tenho a minha margem de trabalho. Então, você quer me contratar, o meu valor é esse. Eu passo por tanto. Tanto que tem muita gente que faz assim, mas se eu comprar o centro, é a mesma coisa. É o valor X100. Isso. Né? É que tem muitas confeiteiras hoje em dia que ela se engana dizendo que se ela vender 100, ela vai ganhar mais. Ela não vai ganhar mais. Porque o insumo que ela vai usar para calcular de 1 é de 100. É o mesmo. Entendeu? Então, por que a confeitaria a confeitaria grande ela vende dinheiro? Porque ela não se rouba. Ela já sabe precificar. Ela já sabe quanto vale o marketing dela, quanto vale o sabor do produto dela. Então, isso eu fui aprendendo conforme foi passando os anos. Hoje eu sei quanto vale o meu brigadeiro e eu não abro mão do meu brigadeiro que está X.
Alô, Isso tudo mesmo? você tá ligado? Porque já vou logo dar uma olhada. Isso tudo mesmo? Ela falou. Dá pra interromper o episódio? Ou... Não, a pergunta falando aí, vamos ver um assunto aí, um assunto aí. Eu quero saber, é isso, você está falando de valorização, você está falando de... Por que eu perguntei? Tem minhas perguntas complexas. Quando mas você está no assim, início, vendendo, você tem o seu cliente, mas você tem quantidade, você faz uma parceria, normalmente a empresa vem, poxa, eu peguei a encomenda, né? Você estava entregando para o cliente final? Não. Ele pegou o evento e você era o fornecedor do doce. Ele tem que ter margem, mas quando ele já vinha, ele já te contratava com o preço que você tinha. Isso. Massa. Por mais que aumentasse o volume, você não faria, nunca teve que poder baixar um pouquinho para poder fechar essa parceria. Já foi uma coisa que já foi definida. Os meus parceiros, a gente não precisou mexer nessas margens. Mas existem festas que às vezes a gente pode fazer uma concessão. Por exemplo, um cliente pediu 1000 pãezinhos, né? E aí ele quer de sabores variados. Aí a gente pode, às vezes, criar um leque com o mesmo valor, né? Porque por mais que eles tenham preço diferente, você faz um preço único devido ao Isso, volume. dentro daqueles sabores, digamos. Vou chutar. Gorgonzola, peito de peru, que são os valores mais caros, a gente iguala o valor Mais ou menos. para que ela tenha uma demanda diferenciada daquele valor. Ou tem uma torta salgada. Ela quer 6 tortas salgadas de valores variados. A gente estabelece um valor só da torta todas, entendeu? Mesmo que a gente tenha diferente. A gente dá para fazer isso. Por exemplo, eu criei no meu cardápio, eu tenho vários brigadeiros gourmet, de vários sabores. E aí, o que acontecia? Eu acabava tendo que botar vários valores diferentes. Aí eu acabei com isso. Eu botei de cima a baixo o mesmo valor, eu ganho um pelo outro, e acaba com isso de ficar jogando de um bombom, de um doce para o outro. Entendi. Eu fiz antes dela pedir o ajuste necessário. Sim, sim. Existe... Eu realmente sou uma pessoa completamente leiga, mas existe um tamanho... O brigadeiro é vendido pelo tamanho, pelo peso, A gente tem brigadeiro de 16 gramas e 20 gramas. Geralmente o docinho a gente chama de Lenny la bouche, que é o que cabe na boca. E aí, eu acho que se pronuncia assim, viu? Se não tiver errado, minha prima vai me bater, porque ela é casada com francês e não pode falar errado. É esse de 16 gramas, cabe dentro da boca. Então, geralmente, doce de festa, a gente vai nas festas, tem uns brigadeiros grandão. Esses brigadeiros grandão é porque o dono gosta, mas não é o que você faz. Deveria. Não é o padrão. Isso, Presta atenção quando você vai numa festa mais luxuosa. Os doces são menorzinhos. Ah, não gosto. Eu gosto de pastel, coxinha e tudo. Doce grande, eu gosto de doce grande. Porque bate 2, já bateu logo Também dois. doce. A glicemia vai lá no O que inferno. você tem? Coquete, não sei o quê. Camarão com a carreta capotou. Carreta, você imprimenta só deixa camarão. Segundo, Somos quando você chega, somos porra, peraí, irmão, não tem pastelzinho não de carne? Uma coxinha. Boliviano, um No boliviano. casamento a gente caiuzinho. teve coxinha. A Minha menina do filha buffet chegou. quase morre. Foi mesmo. Você vai botar coxinha? Eu falei, ó, tem que ter coxinha. Minha filha chegou alguma festa que teve aí de aniversário, você foi lá com uma Eu gosto de cajuzinho, eu sou velho. de uma das coleguinhas. Quando chegou, né, teve da parte da escola, na escola teve. Ela foi, ela tem uma restrição de alimentar, ela come muito pouco, que são as coisas que ela tem costume. Coxinha é uma das que ela come esporadicamente, mas come. A massa, não come o recheio. Ela não come Eu tenho um frango? cliente, Não. eu tenho um cliente que eu faço coxinha sem recheio. Sem recheio. Ela comeu, quando ela chegou, comeu na escola, teve, quando ela chegou no aniversário, ela chegou, rodou a festa, olhou, foi na mãe da coleguinha e falou, tia, não tem coxinha? A moça, muito experiente, muito, não tem. Ela mandou fazer uma quantidade pequena, para aquelas coisas que ela já sabia que tinha, mas na ornamentação tinha 0 coxinha. Porque hoje não se coloca mais em algumas festas, alguns tipos salgados. Não é padrão chique, querido. Depende da festa. Tem festas que Eu sou baixo padrão, então. Tem festas que... Depende do que você propõe fazer. A gente tem vários cardápios sobre isso e essa parceria influencia nisso. Tem os cardápios de escola, que sempre entra a coxinha. Tem os cardápios da pizza, que nunca entra a coxinha. Tem os cardápios dos crepes, que também nunca entra a coxinha. De festa de luxo, só se a cliente quiser. Senão, Deixa na mesa exposto. Mas como é que vai? nem Você- Tem servir. umas que nem fritam na hora. Tem vários que são fritos na hora. O salgado Se é fritar uma na coxinha. hora, pode vir uma coxinha de catupiry, uma coxinha de camarão. Mas a coxinha tradicional, só se o cliente gostar. Só se for exigência.
Isso. Tipo a gente, como falou, né? Ou então ele vai, como ela queria, vamos fazer de forno, com creme. Eu falei, não, eu quero frita. No óleo, mexicano. Tradicional, Aquela. Juliana, seu casamento é cheio de coisa, não sei o quê. Como é que você vai botar coxinha? Eu quero Ela coxinha. que E vem que tem brigadeiro. mais? Eu quero brigadeiro. Brigadeiro? Eu falei, eu quero coxinha, eu quero brigadeiro. Ela quase surta comigo. Gostei. Tá, vamos falar um pouquinho disso aqui. Não, eu tô com algumas dúvidas sobre a confeitaria. Tá. A gente sabe, a gente já teve aqui alguns convidados. Porra, eu sou gordo. Ô, velho, eu sou gordo. Pode Você vai falar, ficar com pode essa falar. porra na minha frente assim, enquanto eu falo, me desconcentra, Só velho. mostrando pra câmera pra pessoa ficar. Vai me desconcentrar. Deu pra ver, pera? Tá concentrado, fala. Ela tá preparando um cafezinho pra Eu vi o você. raciocínio. Porra, cheiro. Come um. Perdi a pergunta. Eu juro que eu perdi a pergunta. É surreal, velho. Você ter essa possibilidade de... Só você e minha mãe tem essa possibilidade de tirar o raciocínio. É, só falar uma questão aqui. Vamos antecipar um momento desse podcast. Posso antecipar um momento? Pode. Eu tô tentando aqui lembrar a pergunta. Tem alguma pergunta, Pera? Hã? Tem alguma pergunta? Quando é que vocês vão passar Joga a câmera pra ela. essa caixinha pra cá? Ah, vai demorar. Peraí, pô. Então, Essa faça a pergunta pergunta aí, de vai, golação. Opera. Vai. Momento, Opera. Não Tá deu pra bom? falar que tá de boca cheia. Vai lá, Opera, faça a pergunta. Esse é o segundo momento tenso. Tá. Mas como teve atrapalhação, vai lá, Georgia. Vem. Vai, Bruna. Pergunta aí. E aí, Ju, quando foi que você, nesse caminho, decidiu que ia profissionalizar, ia continuar na carreira? Aí quando a gente viu que tava assim, financeiramente falando, era o que tava dando dinheiro pra gente, né? Pra poder pagar as contas. E foi uma lacuna que Marcos se engajou muito, né? Que foi o pãozinho, que viu que o pãozinho deu certo. É uma receita dele. Ele, apesar de ele ter feito 2 cursos específicos, com duas pessoas cabeçonas, como a gente chama, né? Mas a receita é dele. Ele adaptou pra dele. Então, assim, foi uma Mentira, coisa... sério? uma receita dele. Não tem nada a ver com ninguém. Os 2 professores que você fez, se você comer, você vai dizer, não tem nada a ver. O pão é dele, a receita. Então a gente viu o que estava dando e as pessoas começaram a gostar e a gente começou a vender muito. Pandemia pra gente foi muito bom com esses pãezinhos. E aí a gente percebeu que o caminho não era posso esse. opinar ainda. E aí o CNPJ, que era da Mardeju, Meu Deus do céu. que era da empreendedora, passou a ser da confeitaria do Ciju. A gente só fez a mudança. Gente, Requalificação. Bruna, bota aqui na câmera 1, na câmera 2, que é a minha aqui. Eu acabei de lembrar para a pergunta que eu ia fazer. Agora pode eu ver para ela. Tá melhor. Pra Ju. E aí, quando a gente viu que a Mardeju, ou a Mardeju não era mais, né, o centro, e sim a Doce Ju, e que as pessoas estavam pedindo nota fiscal, porque quando a gente dá para a empresa precisa de uma nota fiscal. Pronto. O banco precisa de uma nota fiscal. Então, quando o pãozinho começou a fazer sucesso, e aí as pessoas queriam bandejas de pãozinhos, e as outras coisas passaram a ser adjacentes. Elas não eram mais a principal. Tipo, eu era o bolo e o doce. Mas agora a principal não era mais o bolo e o Porque doce. Marcos era o pãozinho. Porque Marcos fez o pãozinho E o pãozinho era o que carro-chefe. virou o carro-chefe. Tá, agora que eu lembrei da pergunta que era. A gente está falando aqui o tempo todo de que virou seu negócio, virou seu carro-chefe, a venda de salgado, e aí vem Marcos que ajuda com o pãozinho e transforma o pãozinho no carro-chefe. Isso. Que assiste Dá Pra Ser Podcast está querendo saber o lado empreendedor do seu negócio. Você já tinha um CNPJ Já. da sua empresa de roupas, da confecção de roupas. Quando você tinha a loja de biquíni, você embalava, você botava lacinho, chegava da costureira já pronto, com saquinho, como era isso? A costureira ainda dava pros fios tudo pra lá de fora, assim, ó. Sem acabamento, você que Sem finalizava. acabamento. Certo. E eu fazia questão que ela me desse desse jeito. Por quê? Porque as funcionárias dela cortavam a malha, fazia buraco. Você nunca pegou roupa que tá cheia de buraco? É porque corta de qualquer jeito. Então, eu pedi a ela que ela jogasse tudo numa caixa e me desse pra finalizar. Certo. Então, eu chegava em casa, sentava, finalizava tudo. Passava perfuminho, dobrava, botava no saquinho. Então, se era presente, botava numa embalagem bem bonita. Se era pra vender, eu tinha uns saquinhos personalizados com meu nome. Botava etiqueta, botava valor, botava tamanho, botava tudo.
E mudar Então, o preço, o continua isso? É isso. O preço para presente essa é a é também o pergunta. preço do outro, é um preço Não. único? O preço a embalagem do presente eu dava como se fosse uma cortesia para minha cliente. Ok, até aí eu entendi. Beleza, vamos pensar o seguinte. Eu comprei o biquíni ou o maiô, o conjunto para minha família. Isso. Você não chega para mim com um saco de mercado e entrega. Saco de pão. Você vai Já finalizar tá o englobado aí o produto. valor. Já tem embutido. Já tá Então você embutiu o valor da embalagem, que é o mais caro. Isso. Não, a gente compra. Quando você faz a embalagem grossista, né? Eu fiz tudo, etiqueta. Eu contratei uma empresa e na empresa eu fiz etiqueta, tag, cartão de visita. Você já fez embalagem, volume eu para fiz poder volume. realmente embalar o seu produto. Isso. Eu fiz volume. Roupa. Isso. Eu já vendi roupa também. Pronto. E aí quando você vem para o universo da confeitaria, Isso. você já traz essa expertise Isso. de sentar com a empresa de comunicação, de gráfica, seja lá quem for, para fazer tudo de uma De vez. uma vez só. Só que uma pergunta. Pergunta. As caixas, elas mudam porque as encomendas mudam. Como é que faz? Armazena tudo em casa, pede de uma vez só, 1 milhão? A gente pede por mês as caixas. Essas caixas. Você tá falando da Doce Jus. Sim, doce jogo. Isso. As Você- caixas a gente pede mensal. Pede por mês Ou você compra por mês, ou você por ano. programa as entregas mensais. Não, a gente compra por mês. A gente só programa mensal quando é dezembro, porque a fábrica não consegue ele atender. Entregar, é isso. Isso que eu ia perguntar. Então, dezembro a gente tem que fazer uma programação anterior. Olha, isso eu não gostei, isso eu não lembro. Vou ter que começar a fazer. Não tô comendo, tô perguntando. Você comeu que sabor? Fale aí pra mim. Rapaz, Gorgonzola. gorgonzola pra pegar no chefe. O segundo, Ah, tá vendo aí que eu falei que é meu preferido? Eu fiquei com medo de Bruna morrer infectada. Aí eu não vi lá. Se você tá de dieta, eu vi você postando. Pode a câmera aqui, inclusive. não, por favor. Você Não viu? pratica a tua educação. Eu também, né? Você Eu não disse que fala, o você podcast é vai- de pessoa educada. Não, Quando a gente Outra coisa, começou... vocês viram no Instagram que Bruna postou foto de roupa de academia? Levou um ano, viu, Não, gente? Bruna, tira umas fotos aí pra gente botar na nossa página da confeitaria. Não, ela tá achando. Ó, o vídeo dela é ótimo. Coitada. Não vai aguentar. Você né, tem gente? pressa? Porque se tiver, não Vai passar uma semana vendo a gente. Quando a gente começou a trabalhar com as caixas, a gente não sabia onde comprar, como comprar, o que fazer. E aí a gente foi aprendendo aos pouquinhos. Aí a gente descobriu que se a gente fizesse... Eu usava carimbo no começo. A gente comprava caixa, usava carimbo. Eu tenho carimbo até hoje. Carimbo daquele manual. É igualzinho esse aqui, só que é um carimbo na mão. Então a gente carimbava todas essas caixas. Porque era mais rápido você comprar a caixa sem nome do que personalizar. Não, porque a gente não sabia onde comprar Ah, isso mesmo dentro sério? do bolso da gente. A verdade era essa. Saía mais barato. Até a gente... Porque assim, ninguém ensina o caminho pra ninguém, viu? Ninguém ensina. Sério? Ninguém ensina o caminho pra ninguém. Ninguém diz onde é que compra, ninguém diz onde é que tem insumo mais barato. Então até a gente descobriu os mercados que se comprava, até a gente descobrir quais são os fornecedores que te entregam isso. Você bate cabeça. Por exemplo, você comprou uma caixa dessa, vou dar um exemplo aqui, próximo lá de casa, a gente compra com emergencial. Uma caixa dessa, emergencialmente, eu pago de 6 a 7 reais A unidade? a unidade. Se eu comprar ela em quantidade, R$2,90. tá caro R$2,90. R$2,90 já personalizada. Deu pra entender? Mas eu paguei a personalização, eu pago toda vez que eu vou fazer uma taxa, eu pago a entrega. E mesmo assim não chega nem perto desses 6, 7 reais que a gente paga lá. Até chegar lá, a gente tinha que botar esse valor. Então, eu tenho uma cliente que fala assim, mas você cobrava tanto e agora você tá cobrando menos. Eu falei, porque a gente já aprendeu a precificar. Às vezes acontece isso também. Você acaba também fazendo, às vezes, um pouco de esforço para você ter mais caixas e ter uma condição melhor para repassar para o seu cliente e ele entender que também tem melhoras. Isso. Aí a gente já aprendeu, tipo, a gente já tem um contato direto com a menina da caixa. Por isso que eu não preciso ficar pegando sempre. Se eu me acabar durante o mês, eu posso pedir de novo. É isso, mas eles te entregam em quanto tempo? Uma semana, se eu pedir na segunda e ela tiver demanda para Salvador, ela me entrega na mesma Quando semana. eu falar, a gente fala em um exemplo. Eu tenho Já sabe quem é de experiência, Salvador, né? eu tenho experiência com sacola. Sacola craft é bem, apesar de a gente tá falando de caixa, é um padrão normal. Pode ter lá, você vai personalizar, acho que a demora seria isso. Tem um tamanho de padrões lá, deve ter, e Sim, o só vai cara- personalizar. E eu geralmente compro as As palavras. sacolas não, né? As sacolas ela é personalizadas, são tamanho diferente, tem que ter a faca específica e tal, então demora um pouco mais. O pessoal quer. Então, às vezes chegam propostas de você fazer um cálculo de consumo mensal
e programar entregas. A cada 2 meses, a cada mês, eles fazem, não tem Mas que pagar entrega- nada. Mas a gente fala, ó, vamos fechar, eu vou te entregar, por exemplo, 1.000 por mês. Entendi. Você fica recebendo periodicamente, mas ele já tem aquela venda meio que garantida, porque já está pondo a sacola e vai te entregando, porque demora muito para fazer, porque a personalização é diferente. Tem um tamanho diferente, aquela questão tem mais dados nela, não é só personalizar, que são sacolas, cada um tem Entendi. uma personalização. Não, na caixa não funciona. Não. Eles têm uma tabela, né, de data, eles entregam por semana. Geralmente é na quinta-feira que eles entregam sempre. Então eu peço na segunda, se houver necessidade de tipo, a minha tá acabando, eu preciso para aquela semana. Então você não tem problema de armazenamento, né? Não precisa ocupar muito. Armazenamento. Mas geralmente eu armazeno 50, 60 caixas da grande, mas tem a média, a pequenininha. Entendeu? Mas se você olhar 50 caixas desse aberto, é pouco É, volume. isso. Ela montada A não, minha você- sala é uma benção. Sala de casa, é bom saber que a gente vai visitar lá. Ju, eu tenho uma dúvida sobre assim, a Doce Ju hoje só faz encomenda ou se alguém precisar de um evento que Faz você. evento, faz encomenda, faz café, faz tudo. Tá. E estamos projetando aí para entrar naquele velho. Ah, entendi. Ela é frenética mesmo. Ela vai fazer dinheiro. O pronto entrega, você não tem. Produto entrega. Se eu tiver condições de te entregar e você precisar, eu faço. Por exemplo, eu tenho coisas congeladas. Quando a gente produz quibe, coxinha, que são coisas que saem sempre, e sobra, a gente deixa. Então, às vezes, um cliente liga, Ju, eu preciso de uma festa para hoje. Eu preciso de quibe, coxinha, brigadeiro. Como foi aqui agora, que eu não sabia que Mas aí, poxa, peraí, vamos aqui, eu tenho vou ter que fazer aquela 20 cestinhas de colégio, de Isso, escola. Aí eu quero que, não, é besteira, 2 quilos, coxinha, não sei o quê. Aqueles kitzinhos. isso. Aí, Se às eu vezes, você tiver, eu faço. Se tiver bolo congelado, a gente faz os discos e às vezes, como o bolo é maior ou menor, aí sobra disco, a gente congela o disco, bota lá. Tudo é congelável, né? Todos os tipos de doces, salgados, tudo é congelável. Então tudo que sobra não perde. Sem perder a qualidade. Sem perder a qualidade. Você tá comendo pãozinho congelado. Isso é arte. Se eu tô enganado, não sabe. E aí? Isso é arte. Agora, ele é congelado com recheio, não? Não, Não, o recheio não, só pãozinho. sem nada. O recheio é... Maluco. Parece? Prova o brigadeiro depois pra você me dizer se tá Você congelado. acabou pensando. O brigadeiro também tá congelado. Mais uma pergunta, e a pera? Não, pera, tá em alfa ainda. Ó, pera, né? quando eu perguntei É, se você óbvio. tem mais uma, pera, é pra você ter, ó, pera. É pra óbvio você que comer, isso... né? Cria um aí, ó, pera, aqui, por favor, cria um e solta. É óbvio que isso não é sempre que acontece. É só quando, assim, são as demandas de sobra, né? A gente produz, digamos, 300 coxinhas, aí sobra 50, sobra 20, a gente congela. Mas com a demanda contratada, por que sobra? Porque você nunca pode fazer especificamente a quantidade. Por exemplo, se você perder o ponto do óleo, ele estoura. Então você... Você nunca ouviu falar de brincadeira de que virou pipoca? Não, Sério? nunca. Primeira vez que a gente foi comprar, não era nosso o produto. E aí a gente comprou umas bolinhas de queijo, são as que mais acontecem, de uma outra pessoa. Elas estouraram como pipoca. Por Parava causa, no telhado, tinha óleo para todos os lados. por causa da Porque a temperatura estava alta demais e ela não foi bem empanada. Aí ela começa a craquelar, ela racha às vezes, acontece de uma massa ficar um pouquinho, assim, faltar umidade, ou quando você empanou, a unha pegou, né, uma coisa, alguma coisa aconteceu. E aí fez uma rachadura, alguma coisa, e aí corre de vazar. Ou a temperatura estava quente demais, ela aí vaza também. Ah, eu não sabia disso não. Tudo tem segredo, Tá. tudo tem pulo do gato. O que acontece? E aí, A gente... tava bom? Pra caralho. Congelado. Bom, a gente sempre tem essa coisa. Existe sim um entendimento popular de que o fresco é o mais interessante. Não, mas isso é verdade, é culturalmente, Quem a gosta gente tem tem essa que cultura. Tem quem gosta do fresco, né? A bola vem que a gente não É, perde muito. depende muito. Pede o amigo, mas vai a piada, né? Ela Cada pede um qualquer com coisa. suas né? particularidades, né? Cada um com suas preferências. É isso Então, aí. assim, o cliente sabe. Ju, pode ficar à vontade. Não sei se você não tem costume de comer, mas brincadeira não. A comida vai me dar dump. Tá. Meu brigadeiro fora de hora, não pode. Ela não pode.
fica com dumping. O bom é que eu não sei o que é isso, né? Mas tudo bem. Normalmente dá em paciente bariátrico. Entendeu? Não sei o que é não. Dumping é um pico de insulina. E aí a pessoa começa a ter sintomas de Fica enjoo, zonza, zonzo, pressão Aí a baixa. gente tem horário pra comer, tipo, só pode comer açúcar depois do almoço, depois do jantar. Como eu já comi um pãozinho de gorgonzola e passei mal, acho melhor não comer. Melhor não correr o Não, não risco. sabia, bom, obrigado. Pô, né? Então, desculpa qualquer coisa, não tinha, né? Mas. Pena porrada. Você guarde de Jéssica. Não, eu não se preocupe, não. Nem se preocupe. Viu? Negócio de... Um abraço, Jéssica. Mês que vem, hein? Natal tá chegando. Vai, É, vai. a Fresco. gente tem essa questão do fresco. Isso. Então, assim, o seu cliente sabe que o produto, que alguns dos seus produtos, a depender do volume da demanda, você fazer um pré-congelado. Não. A gente não costuma falar sobre isso. Acho que é a primeira vez que eu falo isso assim, mas qualquer empresa grande, ela não tem condição de fazer que não seja congelado. Nenhuma. Por quê? Porque todos esses produtos são artesanais. Então, se porventura Vitor me contratou e ele quer 1000 pãezinhos, 1000 salgados e 1000 doces, como é que eu vou dar conta de fazer isso? Tudo fresco em 2, 3 dias. Eu não tenho condições de fazer isso. Não, porque se for fresco, você tem que começar. Se o evento for hoje à noite, tem que começar de manhã para entregar à noite. Mas quando eu entregar à noite, ele vai estar craquelado, ele vai estar ressecado. Que ao longo do dia ele oxida. Não, é isso que eu estou dizendo. Porque, Não por tem exemplo, o como. doce, ele não pode ter contato com o ar depois que ele está boleado. Você nunca comeu um brigadeiro que está cheio de craquelinha assim? Sim. É o ar. Geralmente, aquele doce que está cheio de craquelinha foi feito um dia antes. Já cansei de comer esse doce. Você entendeu qual é a qualidade do produto? Não tem a ver com estar congelado ou estar fresco. Tem a ver em saber fazer. Esse é o pulo do gato. Saber fazer ou saber entregar? Saber fazer, porque tem que ter o ponto. Se você passar do ponto, ele craquela também. Então você tem que ter o ponto certo, o armazenamento certo, o descongelamento certo quando for descongelado ou quando for natural, quando não. Às vezes é necessário ir para a geladeira. Tem Vamos coisas que precisa ir para a geladeira. Vamos lá de novo. Você entendeu o teu produto, você qualificou o seu produto Se qualificou. e colocou para entrega. Isso. A gente está falando de uma cozinha artesanal, uma cozinha Doméstico. doméstica, um armazenamento doméstico. Como é que foi isso aí? Quando eu tenho 1000 pãozinhos armazenados, como é que é isso? Você Se não- eu vendo 3.000 pãezinhos no Natal. Então, você armazena isso em casa, você teve que fazer um investimento Tive aí. que investimento. Eu comprei um freezer. Ela não tem armário em casa, ela só tem geladeira. Eu tenho um freezer e provavelmente eu vou comprar outro, porque não vai dar mais conta. Eu tenho um freezer, um congelador, tipo, dezembro não tem comida na minha casa. Dezembro o congelador fica vazio, então a gente E o compra forno? tudo durante o dia. Forno eu tenho um industrial, que a gente já se deu de presente desse. Eu tinha um semi-industrial que a igreja me emprestava. Né? A igreja tem uma feira da paróquia e aí ela me emprestava. Eu tomava conta do forno, o forno não Porque existia. Ficava na minha casa, ela me parado. emprestava. Eu usava o ano inteiro, no dia da feira eu devolvia, depois ela me devolvia de novo. Você emprestou na igreja. Eu emprestava a igreja. Até porque se não tivesse lá em casa não existia. É, porque também tá sem cuidado e acabar se Isso, acabando. a gente que dava manutenção. Devolvi o forno semana passada. Impecável, inclusive. Pecado. Devolvi pra não pegar. Ah, Não você tem necessidade, comprou, ela você comprou Porque eu um comprei o meu presente, turbo, assim, é. presente. Porque o que acontece? O que é que você faz? Direção Você central. vai, nesse caso, você tem já um cálculo, lógico, eu acredito, Isso. mensal, a depender das demandas, e vai fazendo e armazenando. E Isso. depois vai fazendo essas reposições a partir do momento que vai saindo. O Marcos vai lá e sempre corre fazendo os negócios dele. A gente faz junto. Não, e aqui a especialidade dele, você já deixou claro. É, mas Não, mas trabalham tá os aí. dois juntos. De Não, boleamento tem que ser os dois. Não, cadê? É, não. Panificação e quibe é dele, não é meu. O quibe é dele, a panificação é dele. Toda a parte de panificação é ele que trabalha. Eu nem sei, nem quero aprender. Pra não... não quero. Porque eu já faço bolo, já faço doce, já faço torta, já faço salgado. Pra que eu vou aprender isso? Tá, Deixa vamos ele lá. aprender. Só vamos entender um pouco assim. Percebe-se que você é muito comercial e muito desenrolado na venda. A sua praia, para vender, era a sua facilidade. Aí eu costumava brincar que eu só não vendia meu pai e minha mãe, né? Todo mundo vendia. Até E porque eu? quando pague. É isso, não tinha, a sua facilidade era vender. Mas quando você chega ao ponto do
produto, você já tinha qualidade. O doce também. Você já tinha 2 produtos teoricamente diferentes. A quantidade de doce e aqui entre o salgado e seu esposo, beleza, você conseguia fechar o evento. Mas essas parcerias não surgem do nada. Não, Como é que cresce o nome? Você agora tem um nome, tem uma empresa, tem aqueles clientezinhos, mas, pô, tem investimento, tem Você casa, precisa pagar todo tem mês. que ter robustez para esse negócio aí. Como é que aparecem essas parcerias? Você buscou, apareceu, boca a boca, marketing? parceria funciona hoje com buffet, né? Então a gente, buffets que trabalham com a gente são de amigos, né? Conheceram, gostaram e aí continuaram. Os amigos, de uma maneira geral, que vai um indicando para o outro, é muita indicação. Eu não trabalho com marketing, talvez seja esse o meu maior defeito. Eu não sei trabalhar com Vamos marketing. começar a fazer isso, hein? Inclusive, um desses cursos que eu tava falando com vocês, que hoje a gente vai fazer, é justamente para isso. Assim, eu já assisti 1000 aulas de tráfego pago, já assisti 1000 aulas de mas eu não Depois sei conversa fazer sobre isso. isso, calma. Exato. calma. Então, talvez o que falte para minha empresa hoje seja exatamente isso, Uhum. né? Aparecer. Aparecer. Se fazer ver, sabe? Às vezes eu vou pra mídia e faço vídeo, dou dica e vejo que viraliza pra caramba. Todo mundo curte, mas eu não consigo fazer isso com muita frequência, porque talvez eu esteja também a outra demanda, né? Aquelas outras coisas que... O resto é administrativo. Isso. E aí vem a pergunta. Contabilidade, controle, porque assim, você faz tudo isso aqui, tem que ter um controle de insumos e tal. Tudo isso entre você e Marcão em casa. Entre eu, Marcão não se mete nisso. Então você Então, já Marcão faz é o só o controle. cozinha mesmo. Você faz o Você controle. Ele não gosta de trabalhar com isso. Com a parte. Então você faz o controle, Administrativo. faz a parte administrativa, você vem, Eu faço paga, marketing, eu pago, eu faço o negócio todo. Eu me viro dos 30. tira nota, você faz tudo isso. Não, tira a nota é ele. Não sei mexer nessas coisas, ele que faz. De sistema. Isso. Ele mexe a parte de sistema, mas a parte de áudio, vídeo, isso aqui, isso eu que faço. Então, nesse caso, precisou existir uma maturidade aí, uma maturação de como passa cada processo, emissão de nota, Isso. você ir até as pessoas que querem fechar os A negócios. gente teve que procurar uma contadora, procurar saber como é que era. A contadora faz toda a parte burocrática. Fechamento mensal. Isso. Imposto de renda, tudo é direitinho, tudo arrumadinho. Ela foi ensinando como é que fazia. Você tira a nota fiscal pelo Sebrae, né? Que é o que dá do empreendedor a maneira mais fácil de você trabalhar, né? E aí, inclusive, eu falo para todo mundo que é o lugar mais fácil para você conseguir A organizar. informação é relacionada. É Mais acessível. mais acessível. Então a gente tira a nota fiscal através deles, tira todas as coisas por aí. Entendi. Então, hoje, caso alguém queira parcerizar com a Doce Ju, no sentido de todo mês a minha empresa faz aniversariante do mês. Isso. Então, todo esse contato é diretamente com vocês mesmo. Isso. A gente criou um telefone que é específico da Doce Ju. Eu tenho 2 WhatsApps, um específico pra... Apesar de, assim, das pessoas que me conhecem vão falar no particular também. Sim. Normal. E eu não vou negar, óbvio. Uhum. Mas, assim, a gente tem um telefone da confeitaria, né? Que é específico. A gente tem a página da confeitaria, que é específica, né? Hoje, qual é o teu tempo médio para encomenda? Independente do tamanho. Depende do tamanho. Eu já sei dosar tudo, né? Hoje eu posso dizer a você que eu sei quanto leva o tempo para fazer. 50 pãezinhos. Não, vamos Mas falar. eu dizer, 48 horas. Vamos falar aqui. Eu preciso, digamos que hoje eu tenho um aniversário de criança na escola para 20 alunos. Certo. Bom, aquele kit básico. Pãozinho, não vou dizer qual. 4 salgados, 2 doces. Tá. Que é o que cabe na caixinha, sabe? Isso. É isso. 2 doces, 2 salgados, 2 pãezinhos. Isso. Para 20 crianças, eu consigo de quantos dias de antecedência? 48 horas. 42 você entrega. Ah, O kit fechadinho. Tanto que as encomendas da gente são 48 horas. Aquela coisa de plástico, não é isso? Aquelas Isso, caixinhas. a caixinha de plástico. O que acontece quando você não faz com 48 horas? Eu posso ter uma demanda muito grande e eu não posso te atender. Então a gente pede que as pessoas não deixem para fazer 48 horas, porque se a semana for bastante cheia, Depende do tamanho das suas encomendas, você não vai eu conseguir não atender. atendo. Já deixei vários clientes na mão. Não, o que eu digo, a mais de segurança é, poxa, se eu tiver com 48 ela me entrega. Aconteceu que surgiu a ideia de fazer uma confraternização, 48 você consegue Eu encaixar. consigo lhe atender se a demanda Não, claro. da semana lhe permitir. Aí, por exemplo, se na demanda da semana você quiser se encaixar e eu puder te atender, também pode ser.
Já teve várias vezes aconteceu isso. Uma cliente, Ju, esqueci o aniversário do meu marido, não sei o quê. O que você tem? Ó, eu tenho quibe, eu tenho coxinha, eu tenho croquete, eu tenho pãozinho desse sabor, eu tenho... Quanto você quer? Ah, eu quero 20 de cada um. Aí eu vou lá, dou uma olhada na minha... Dá pra encaixar? Dá pra encaixar. Ó, eu posso lhe tratar com isso aqui. Serve? Serve. Pronto. Feitos os kits, dependendo da encomenda, como é que funciona a tua logística? Isso, vocês entregam, tem uma taxa de entrega, a pessoa tem que retirar, quais são as opções, questão de preço disso? A gente tem uma taxa de entrega, né? Em locais próximos, de 10, 12, 15. A gente entrega em qualquer lugar. Depende da região. Depende Isso, da região. depende da região. Se você fizer uma encomenda muito grande, às vezes a gente faz a cortesia, a entrega, né? Mas aí tem um valor que a gente estabelece para o tamanho da demanda e a gente cria uma... Até para fidelizar o cliente, então a gente cria uma cortesia. Às vezes a gente bota um mimo, uma velhinha, um panetone, um docinho, né? Coisas de que qualquer empresa trabalha com a sua fidelidade. Não, tá, eu digo só para entender. A depender da demanda é retirada. E você pode retirar, não Você tem pode problema nenhum. retirar ou vocês fazem a entrega. A gente só não entrega no Natal, São João, datas Das festivas. festivas, cada Porque não demanda. tem condição. Entendeu? De Natal, pra você ter uma ideia, ano passado eu fiz minha ceia 11 horas da noite. Foi quando eu entreguei a última encomenda. Tá, vamos fazer um momento logo especial de novo. É bom, tá bom. Segundo momento tenso, que já aconteceu uma travessa deles Eu não aqui, tô né? nem sabendo disso. Porque o outro tava comendo. Eu tô até agora, imagine, esse é um podcast, inclusive, Júlio, que a gente não tem um pingo de postura. Então eu tô até agora comendo o queijo que tá em cima da roupa. Não vai perceber. Mas esse pãozinho é meio safado, né? Ele sai, ele queijo pra cá. Tá ótimo. Inclusive, a gente tem uma parceira que quando a gente entrega os pães pra festa, ela cata tudo e diz que leva pra casa. Eu também sou desses. Eu sou o que come até do plastiquinho, junta do plastiquinho e faz uma bola. Ah, mas é uma delícia, fala a verdade. Você vai jogar queijo parmesão de Nunca, qualidade. nunca. Inclusive, uma amiga minha uma vez fez assim, você compra aquela mussarela onde? Eu falei, mussarela? Onde é que você achou mussarela? Aquele queijo que você bota em cima. Eu falei, não, É parmesão mesmo. parmesão. Tá, vamos lá? Vai. 1, 2, 3. Momento opera. Da Lua? De novo? Não tô sabendo. Tem pergunta, Pera? Sério que não tem? Eu fiz pergunta Não pra pensa- convidar, né? Pra vocês poderem comer. Eu ouvi. Isso eu quero saber se você tem pergunta, Pera. Não, já fiz minha É a pergunta. sua área, você não tem nada. Tá gravado. É a sua especialidade aí, a sua expertise. Você não tem nada sobre advogada também, confeiteira, não entendi nada. Ela veio com Quase um plágio. Quase um plágio. Nossa operadora, ela também é formada em De boca, direito. que eu nunca vi falar, nunca vi nada, só é E os tipo 12 nunca caviar. chegaram É aqui. tipo caviar, nunca vi nem comia, só se falar. Mas conte, tem pergunta? Tem pergunta, Pera? Eu fiz a pergunta pra ela. Ela fez, Quando ela fez. decidiu se Não, profissionalizar. ok. Essa é uma. Tem outra pergunta? Nenhuma? Você faz o quê? Vou perguntar a ela. Eu só não faço pão. Ela só não faz planificação. Né? Exatamente. Isso é Consigamos, a opera hoje está desanimada. Hoje. Aí vocês deram a ela pra provar Te as deu coisas? doce. Pra quê? Foi Ah, aprovada? tá aí Tá dieta. aprovado, tá aprovado. A Lá, aprovação de confeiteiro você sabe que é mais caro, né? Isso. Inclusive, eu achava que eu sabia fazer brigadeiro até fazer os cursos novos, né? E descobri que eu não sabia fazer brigadeiro. Agora vamos lá, eu tenho perguntas específicas para o período. Tá? Episódio de já estamos no final de ano, novembro, né? Então, demandas natalinas. O que é da ceia de Natal que você produz? Como é esse período como tem um cardápio especial da Doce Ju? Esse é o seu momento, assim, de você... Ó, pãozinho, que é o carro-chefe. Eu desejo uma coisa mais, ó. Chega um pouquinho mais para cá, certo? Chega um pouco mais perto do microfone. Isso. Ou puxa o microfone para você. E aproveita Certo. esse momento. E você tem a câmera ali, ó. Se você Claro. quiser gravar para a câmera, fica Tá bom. vendo? Mas Vamos fale pra gente, tem cardápio especial de Natal? Esse tem sempre cardápio social, mas esse ano a gente vai vir com algumas novidades, né? A gente criou Enquanto a gente tá comendo. A gente criou um cardápio que a gente chama empresarial, que é aquelas lembrancinhas. Esse ano vai vir umas... Não é cor velha que chama? Não, aquele negócio. Gente, Não esqueci o sei. nome. Que botar na porta? Me ajuda. Guirlanda. Guirlanda. Vem umas guirlandas de brigadeiros. Vem, umas guirlandas de brigadeiro. Vem de lembranças, quem empreendeu para empreender, né? De lembrança. Vem os brownies, que eu falei.
específico. Vem umas sobremesas pra gente levar pra ceia, né? Todo mundo gosta da ceia, vem umas sobremesas novas, umas tortas geladas. Que geralmente era bolo, né? Mas todo mundo faz bolo. Então a gente pensou esse ano não vai ter bolo. Vai ter recheio, vai ter a sobremesa, vai ter os panetones trufados. Vão voltar. Esses panetones, é a massa dele também, ele realizou? Vai ser a massa de Marcão? 100% artesanal. Ah, Extrato artesanal, massa artesanal. Tem manda contratada ou tem pronto entrega? vai ter pra pronta entrega, vai ser... Vai ter para pronta entrega. A gente já está começando a produzir. Eu ia trazer para vocês, mas... Ainda bem que ela não trouxe. É porque começou a chover e eu não pude comprar um produto que só tinha lá no comércio. Eu fiquei com medo de alagar. Ah, tenho pergunta sobre isso. Vamos na larga. Vou voltar. Mas eu prometo que eu mando depois. A gente entende, Vai cobrar. como tendo algum histórico, algum tempo de vida com esse mercado de gastronomia, a gente sabe que um dos insumos, não que como agência também tinha essa dificuldade, esse tipo de reclamação. Eu atendi alguns restaurantes e alguns confeiteiros também. Então, um custo alto é a embalagem. Isso. Né? Que realmente você deu aqui dicas de ouro. Mas, além disso, tem a questão do insumo. A gente teve aqui no podcast Marcão, da Home Sushi, e alguns outros empreendedores do segmento de gastronomia, que sempre falam assim, você começa com um produto com a qualidade top. Isso. Depois de um tempo, a qualidade vai caindo, porque ele vê que o insumo vai aumentando o valor. Ou E aí- porque fulaninho tá fazendo mais barato. Por que ele tá conseguindo esse preço? Isso. E aí a minha pergunta é, e aí, Ju, você vai baixar o valor, vai baixar a qualidade do seu produto, ou você vai buscar um fornecedor mais barato? Você vai buscar um produto que tenha a mesma qualidade que você já trabalhava, mas que é mais barato, porque não é uma marca conhecida. Por exemplo, leite condensado tal. Menina. Pronto. Leite condensado menina. Menino. Todo mundo sabe que é delicioso. Tá. Mas não significa que os outros não sejam bons. Uhum. A diferença do leite condensado é o ponto do brigadeiro. Então, assim, esse menina dá o ponto mais rápido. Certo. O outro vai ter o mesmo sabor, mas vai dar um ponto um pouquinho mais devagar. E aí, se você pegar um creme de leite com determinada gordura, se você colocar um chocolate de boa qualidade, você vai continuar com o seu produto top, mas você vai diminuir o valor do leite condensado. Então, você pode trabalhar com coisas de alta qualidade que não tenha marca na frente, sabe? Tem muito produto bom no mercado que você tem que provar. Porque eu lembro que eu falei pra você quando eu cheguei, eu provei uma calda nova pra trazer pra vocês, mas a calda ficou horrorosa. Pronto, eu tava testando uma calda nova. Uma outra maneira de fazer, não serviu, não serve pra mim. Não ficou gostoso, não deu ponto legal. Mesma coisa você faz com os produtos. Você prova para ver se serve, se tem qualidade, para baixar o valor e você não perder o mesmo padrão que você já trabalha. Você fica validando os produtos para dar as substituições. Isso. E você consegue dar pontos, você consegue justificar o mesmo sabor com aquele Isso. preço. Se não vai perder a qualidade, se você não vai perder o padrão. Vou botar o currículo que eu tô curioso agora. Ô, Ju, conta uma coisa. Como é o teste da comida aí? Você testa em casa? Teste em casa. Quer mandar pra gente os testes da Já tô interessado em botar o Nós somos currículo. críticos, nós somos críticos. Sommelier sommelier de Teste, qualquer testa em coisa. casa. É mesmo? Testa em casa. Testa tudo. Você Por tem que exemplo, correr. Mas tem que correr, irmão. eu não tive um problemão no pão uma vez por causa de um teste. Porque eu peguei a gente fez a bisnaga do recheio de manhã e a gente não viu defeito nenhum, né? Tava tudo perfeito, a qualidade assim, você olha, mas não provou. Tava tão acostumada a fazer e a demanda tava grande no dia que a gente fez o recheio do E parmesão. não degustou. Colocar lá, não degustou, não fez nada. E aí eu tava montando o pão e eu tava morrendo de fome. Porventura eu montei botei assim do lado e botei na boca. Tava azedo. Azedo ruim ou azedo com gosto diferente? Azedo porque o creme de leite estava azedo. O creme de leite veio com defeito. Veio passado. A gente abriu todas as caixas daquela Daquela da batida e elas estavam todas azedas. Salgado. Talhadas. Então,
Você já pensou se eu entrego aquela mercadoria para aquela cliente? Aí desde, tanto que quando eu tava botando pra vocês, eu antes provei. Provei todos os sabores. Antes de fazer qualquer pão agora, eu provo todos os sabores. Eu provo tudo antes de entregar qualquer mercadoria. Eu frito uma coxinha, frito uma pra comer, pra saber se tá perfeito. Eu faço um bolo, eu corto um pedaço pra saber se tá bom. Olha aí onde acabou o currículo ali. Provador, tá vendo? Bruna, você tem que agradecer a gente, viu? A gente come primeiro que você, pra você não morrer envenenada. Aqui, tá vendo aí? Ah, Você ainda mais você que é alérgica. É. Esses produtos novos que vão surgir pro Natal serão todos provados. Essa semana e agora vai rolar um bocado de coisa legal. Brownie, lembra do brownie de pistache que eu falei que eu... Vai chegar primeiro. Aí, rapaz, bota aqui nessa câmera que eu vou dizer o desaforo. Agora é a hora do desaforo. Rapaz, não é possível que vai chegar um brownie de pistache da Doce Ju e de Bruna. Nunca chegará. Rapaz, que desaforo de Bruna. Coitada de Bruna. Você que tem essa confeitaria, pode mandar aqui pro podcast os seus petiscos, os A seus... gente enquadra na nossa dieta a quantidade de calorias. A gente resolve. Exatamente. A Um abraço, gente- Coelho. A gente tem um provador em casa chamado João. O padrão do menino é alto. Aí ele vai para as festinhas de aniversário das crianças. E aí come um brigadeiro que ele não gosta. Aí ele chega assim, mãe, isso aqui é um brigadeiro? É mesmo? Eu já sei que ele não gostou do brigadeiro. Sempre que ele oferece, você já sabe Sempre que que ele me não gosta. oferece um doce, um salgado, alguma coisa, porque o negócio não tá Você bom. trouxe porque já é crítico. Eita, contrato, viu? Isso aí. É. Ju, por favor, Ju, se tiver alguma... Eu vou agradecer, eu vou começar a Alguma agradecer. história que você queira contar? Tenho uma pergunta. Falei demais, né, não? Não, é que ela conseguiu tapar as lacunas, eu tenho pergunta. Cliente mala. Ah, demais. Ó, Lidar com gente... é O difícil. cliente quer devolver metade porque não comeram. Teve algum? Ó, eu gosto daqueles que é assim, ó. Se eu der um insumo, você faz, você cobra quanto? Mentira, tem cliente assim até hoje? Tem. Parente. O pior cliente. Ó, agora falou. Nesse instante você não tinha nada pra falar. Levou pro coração. Levou pro coração. Parente. Minha mãe sempre... Lembra que eu falei lá no começo que a gente conversou, que eu falei? Minha mãe fazia as festas de aniversário, porque quando a gente começou a empresa, Não, foi sua mãe. todo mundo fazia. Ju, se eu lhe der um insumo, você faz? Faço, mas custa tanto. Porque eu vou ter luz, água, e você tem que cobrar. Eu não vou pagar pra você. E a resposta? Ah, tá, eu vou ver e depois eu te falo. Ju, quanto custa o pãozinho? Custa tanto. Ah, mas fulano cobrou tanto. Comprei com fulano. Antigamente eu ficava com vergonha. Hoje não. Se me falar na lata, ah, mas fulano cobrou tanto. Beleza, pode comprar com fulano. Vai lá. Ó, massa. Eu gastei muito tempo até aprender a fazer chantilly. Joguei milhões de caixa fora. Então, eu sei quanto eu demorei para aprender a fazer aquilo ali com qualidade. Hoje eu não me permito ser agredida, sabe? Eu sei cliente que vai me perguntar e não vai comprar. Sei quem são eles. A postura, a maneira. Fulano, aí pergunto pra você, e se eu fizer não sei quanto? Fica quanto? Fica tanto. Aí eu falo de novo a mesma coisa. Essa semana mesmo teve uma que queria um bolo, tudo trabalhado, cheio de não sei o quê, um em cima do outro, com um bocado de personagem, de biscuit, que você tinha que modelar tudo, um por um. Não pode ser, tem que ser de luva, tem que ser todo com cuidado, tem que fazer 4 dias antes, porque tem que ficar durinho, porque senão encaixa no bolo. É uma série de procedimentos que você tem que fazer. Tá, mas se eu pagar à vista, você faz quanto? O mesmo valor de parcelado. ó. Pronto. Não, parcelar ainda tem os juros do cartão. Ah, é verdade. Ah, você não faz ao contrário. Ah, se você pagar à vista e a festa for grande, a gente pode negociar uns 3%, 5%, mas nada mais do que isso. Não, o cliente chegou, um produto chegou danificado. Não, se for uma coisa que eu causei errado, na hora que eu, por exemplo, no carro, eu Na hora da troquei entrega. isso, na hora da entrega. Aí ele fez uma bolha, deu uma rachadura, eu esqueci alguma coisa, eu crio alguma coisa para que o cliente não seja prejudicado. Por exemplo, se eu esqueci, eu fiz uma entrega e na hora Já que eu passei, aconteceu? de eu fazer, eu tenho um quadro de trabalho
E aí, na confusão, o João chamou, fiz alguma coisa aconteceu, eu passei a limpo o pedido do celular e esqueci 10 pastéis, digamos. Na hora que eu fui entregar e fui dar baixa, eu vi que não estava lá para os 10 pastéis. Eu não tinha tempo hábil para entregar. Aí eu falei, ó, desculpa, eu vou te devolver o valor e vou te dar de cortesia 30 pães. Eu fidelizei o cliente. Ele sabe que isso pode acontecer, porém, eu mostrei a ele que eu fiz errado e que, né, ele pode contar comigo daquele jeito. Como já aconteceu, eu troquei o chocolate, blindei, mas o chocolate derreteu. Aí o bolo saiu do lugar. Ela é minha cliente até hoje, inclusive. Ela comeu o bolo todinho. Cantou parabéns, cantou, falou. Ju, eu não quero outro bolo. Eu falei, você quer sim, não existe isso. Você vai querer outro bolo. Você quer outro bolo. E no outro aniversário do filho dela, eu mandei um bolo pra ela. Perfeito, não cobrei. Todo bonitinho, né? E aí ela, outra cliente, eu disse, por exemplo, eu peguei uma marca até mais cara nesse chocolate. Horroroso. Eu não sabia que era horroroso. Você não quer dizer que é chocolate, não? Não. Muita gente usa chocolate. Horroroso, tá, gente? Horroroso. É caro o chocolate, não é barato. O outro mais barato é mais gostoso do que o caro. E aí eu fiz os brigadeiros meio amargos. Aí a minha parceira ligou, Ju, ó, a gente falou que não tinha gosto de chocolate mais amargo. Aí o Marcos fez. Você lembra que eu falei que tava sem cheiro de chocolate? Deve ter sido isso, aquele chocolate. Ok, aí eu fiz o outro também top da galáxia. Comprei aquele chocolate meio amargo. Aí ela mandou mensagem, Ju, esse ficou massa. A cliente diretamente, não passou nem pela parceira. Ela mandou mensagem pra mim, olha, tava massa. Quer dizer, você ser honesto com o seu cliente faz com que ele fique com você. E aí a gente vai... Agora, já tive o outro lado também, viu? Tem uma cliente que tem mas nunca tive problema com bolo, né? Vou contar essa história, meu Deus do céu, vão me cancelar. Mas eu vou contar. Estamos na expectativa. Eu entreguei 8 bolos de Natal. Fora as outras coisas, né? E aí ela me pediu um bolo de nozes, acho que amêndoa, alguma coisa de fruta. Todo bolo de fruta tem que ser consumido em 24 horas, no máximo. Fora isso, você tem que colocar na geladeira. E aí, eu entreguei um bolo lindo, uma árvore de Natal, assim, não sei o que, Pai Noel, pá, não sei o que. Ela largou o bolo em cima da mesa. Por que o aniversário? Acho que da neta. Era 2 dias depois. O bolo ficou lá, em cima da mesa. Cara, 27. Juro pra você. O bolo todo melado. Aí ela me mandou uma mensagem 2 ou 3 dias depois, acho que já era quase Réveillon. Seu bolo estava azedo, visgando. Aí eu fiz assim, Que bom. como assim? Eu fiquei assustada. Como assim? Como foi que você consumiu o bolo? Ah, no Natal a gente não abriu porque tinha muita comida. Eu falei, sim, mas você consumiu no outro dia? Não, a gente consumiu 2 dias depois. Eu falei, óbvio que o bolo estava azedo. Até eu tô sentindo azedo daqui. É óbvio que o bolo estava azedo. Não é culpa minha. Ah, mas você pode me dar um desconto em função do seu erro? Eu falei, meu erro? Aí, respirei fundo, porque a pessoa era conhecida, né? Era mãe de uma amiga, não sei o que. Pode mandar todo mundo a merda, né? Infelizmente. Respirei fundo, eu falei, ó, eu vou dar um desconto pra senhora, você me dá um desconto assim? Não, não quero desconto, eu faço só pra falar, não sei o que, deixa pra lá, não quero não. Pronto, passou. Aí, 2, 3 meses, vem outra festa de outra pessoa, da amiga dela, não sei o que, ela... Ah, quanto é o bolo tal? Aí eu falei, tanto. E aquele desconto? Aí eu respirei fundo, porque meu pavio é desse tamanho, assim, tá? Eu só pareço normal, mas eu não sou. Eu não perco a oportunidade de mandar alguém pra aquele lugar. Ah, ótimo. É bom, é legal. Enfim, aí eu respirei fundo, porque como cliente eu não ia fazer isso, né? Até porque ela era mãe de uma amiga minha. Aí eu falei, ó, vamos fazer assim? O valor do bolo era tanto. A senhora não falou que foi um erro meu? Eu sei que não foi, mas a senhora está dizendo. Vamos estabelecer aqui, eu vou fazer um contrato com a senhora. Vou botar aqui o valor, a senhora usa no que a senhora quiser. Mas eu não estou lhe pedindo o valor do bolo. Eu falei, mas eu estou dizendo à senhora que a senhora tem de hoje em diante esse valor. A senhora usa como você quiser. Ela nunca mais voltou. Óbvio. Nunca mais comprou nada. Mas a ideia era essa mesmo. É melhor do que chegar e ficar depois reclamando pra todo mundo. Porque ela ia ficar passando a vida inteira me pedindo desconto. Tá? Dá pra entender? É difícil. E eu não vou ficar fornecendo a ela desconto. Então, a gente brinca, e minha parceira, a gente diz assim, que eu prefiro demitir algumas clientes. Certo? Me causa menos problema. Acontece. Em se tratando em algumas situações, é melhor.
Pra você que tá aí até agora, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você que tá agora está com fome. Problema seu, vai ficar com Não fome. degustou. Infelizmente. Graças ao universo, a internet ainda não produz comida à distância assim, né? Nem nem cheiro, nem cheiro, sabor, né? infelizmente. Então, qualquer coisa, Doce Ju, peça na sua casa, que é um problema seu, não meu. Agradecer o Café Santa Clara por estar apoiando a gente aqui, mais um episódio. Dizer para vocês que vocês já sabem que o Café Santa Clara você encontra em qualquer mercado, qualquer grande Qualquer varejista grande varejista do Brasil. do Brasil. Tem várias opções entre café, café em cápsula, coador, café instantâneo, então assim, tem várias opções para você estar consumindo em Santa Clara. E nós também temos que agradecer a Alif Cosmetic, que trata desse cabelo maravilhoso de George e a minha barba. Porque nós somos dois cínicos que usamos o produto muito pouco, né? Porque Eu uso o meu não, você usa todo dia. todo dia, né? Porque infelizmente meu topete tem que estar arrumado. Ele é gato. Pô, amigo, Pra trabalhar com modelo. Alif, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. eu tenho um cabelo Trabalhar a com modelo é um porre. Eu tenho um cabelo a zelar, então eu uso Ele produto passa o qualidade. episódio, ó. Enquanto a câmera tá no outro lugar, Está. conversando com ela, ele tá aqui, ó. Lógico, olha aqui o celular toda hora, tem que estar arrumado, penteado e protegido. Eu só faço assim. Obrigado, Alif. Ju, muito obrigado pela sua Obrigada paciência e a vocês. coragem em trazer todos esses venenos pra gente. Para que a gente fique aqui, né, nesse trabalho árduo. Vocês, né, rapaz? É Foi difícil uma gravar dificuldade podcast gravar quando assim. você vem. Eu não sabia que era você aqui. Ela vai trazer alguma coisa pra gente comer, vai ser difícil. Eu mentalizei, falei, será que vai ter? Não, era pra quinta, mas sabe que eu troquei, eu inverti a agenda pra, né? Porque senão, meu irmão, ela ia trazer 1,5 kg de comida, a gente ia acabar aqui. Ó, até- Eu Mas fiz para não ter problema, hoje- quinta-feira a gente vai fazer um home. A gente vai lá gravar. Bolo de quê? Eu fiz bolo de carimbó semana passada, bolo de aipim. Tá vendo? Sou fã também de você. Eu não gostei mais de você. Você sabe. O universo ajuda Culpa a da gente. hipocondria. Culpa da hipocondria. Ô, Bruno, obrigado, viu? Eu estava aqui Obrigado. acompanhando a operada. Perto faça um bullying não, que você é feio. Nem faz não, nem faz não. O processo vai vir. Olha. Calma. Eu que agradeço a vocês pelo convite. Pela coragem de me escutar, né? A minha vida doida. Mas só presta assim para as pessoas entenderem que existe dificuldade, coragem e existem as pessoas que querem. Isso. E o que me chamou bem a atenção para um fato que às vezes as pessoas têm medo e incerteza de transição de carreira, por investir tanto nessa faculdade, mas não é o que te realiza, não é o que te completa. Então, às vezes, o que era da tua infância, foi da tua construção, das suas memórias afetivas, das suas experiências com sua mãe, que te trouxe o que você está hoje. Não a mesma coisa? Talvez não. Mas alguma coisa lá atrás já tinha sinais, às vezes as pessoas não percebem, vai por causa de um canudo e ficam se frustrando a vida inteira. Eu fico me perguntando assim, talvez se eu não tivesse ido pro biquíni, tivesse ficado, já tinha meu café, né? Porque você lembra da história dos mil doces? Aí eu tava conversando com minha mãe essa semana, falando isso com ela. Peraí, rapidinho, só por curiosidade agora. Tem vontade de ter um café ainda? Tenho, não vou morrer sem ter ele, não. Marcos não quer muito, não, mas eu quero. Nem que seja uma portinha assim. Olha. Então, em breve, novidades. Jesus me permitir, se for sonho dele, não meu, porque todos os meus sonhos são dele primeiro. Rapaz. Vamos sentar lá, fazer um podcast. Olha. Inauguramento estaremos lá. Cafécast. Você No junto. inauguramento. Então, vou agradecer, gente, irmão, por realmente estar vindo aqui, compartilhado com a gente, pelos mimos deliciosos, né? Então, a fama que você contou realmente me surpreendeu. O brigadeiro não, já estava claro que ia ser qualidade, mas me surpreendeu o Marco ter essa mão boa toda. Brincadeira. Mas aquele me passa correndo, dá um pouco de cor. Vou longe. Mas realmente tudo muito, muito, muito saboroso. Não sou muito de doce, mas realmente me encheu os olhos. Também não claro, sou pela muito sua de história. doce. Por ter vindo disponibilizar seu tempo, ainda mais pelo que você botou, a vida corrida, que a gente sabe como é que é passar o dia todo fazendo cozinha e depois vir pra cá e gravar uma hora dessa, que ninguém sabe pra gente estar aqui, mas realmente pós-turno. Agradeço. Essa história foi maravilhosa, totalmente do que a gente busca aqui. Dá pra ser podcast, é o intuito de inspirar pessoas, mostrar às pessoas que não é fácil e que você tem que realmente
persistir, tentar e na hora certa as coisas vão acontecer. Nossa. Rapaz, a história de Ju não foi fácil mesmo. No final das contas, ela acabou segurando a família toda no pãozinho na mão da praia. Viola. Ju, no último momento, e o mais tenso do podcast, talvez. A gente faz um drama, a gente é bom em fazer drama, né, velho? Drama. Tem isso nenhum, para não ter tenso aqui. Hoje foi tenso mais focar do que pra ela. Ah, é? Vou te contar um negócio. Quando eu era pequena, minha mãe disse assim pra mim: nunca tenha medo do não e das adversidades. Porque você já tem todas elas. Você precisa querer o sim. E eu tomo isso como lei. Né? Às vezes o João fala assim: ah, mãe, mas se não deixarem, você já não tem. Então vai assim mesmo. O que você quer buscar é o outro lado. Para buscar o outro lado tem que ter coragem. Nós vamos agora. Ah, então não tem mais coragem no amigo da última pergunta, não. Aquela câmera vai dar pra Já você. está na pergunta, não sei. Divulga as redes, faça sua chamada, agradeça quem você quiser agradecer. Avise se tiver promoção. Responda a última pergunta, que é uma pergunta nossa padrão, brincadeira, personalizada para cada convidado. Dá para ser empreendedora, marqueteira, mãe, gestora nesse loucura chamado Brasil? Dá e não dá ao mesmo tempo. Tem que dar, né? Porque se eu desistir de alguma coisa, vai ficar no meio do caminho. Então, assim, eu não posso desistir do meu filho, eu não posso desistir da minha mãe, do meu marido, eu não posso desistir da minha empresa, que é o que me mantém em pé. É difícil, muito difícil, né? Porque você concorre com... Como é que eu vou falar? Você concorre com pessoas que apenas trocam dinheiro, né? Não entendem que empreender é muito mais do que isso. Você concorre com a falta de caráter, com a falta de respeito, com a falta de amor, com a falta de honestidade mesmo, né? Tem muita gente mau caráter na atual sociedade que a gente está. E isso me deixa muito triste, mas, enfim. É isso, né? Eu prezo por amar todas as pessoas, respeitar, estar convivendo e empreender. Né? As E redes? tá aqui. Minha rede, Confeitaria do Sigil, @ Confeitaria do Sigil no Instagram, no Facebook, Já tá assim pra falar daqui, a pessoa. @. Fale das promoções de Natal, pode falar um pouco pro Natal. A gente vai soltar o cardápio dia 20 de novembro. E aí, todo mundo que tiver interesse, corre lá, porque garanta a sua vaga. A gente tem uma demanda limitada, não é uma coisa grande, porque a gente trabalha só os dois, né? As outras, a gente às vezes contrata alguém para ajudar, mas mão na massa, só eu e ele. Sou eu que vou ajudar pra tudo. Você vai me ajudar? A prova, quando perder tem provando, o Vitor vai fazer esse quebra-galho aí. Tá. Não curte muito, mas vai. Dia 20 já tá liberada lá, para os clientes, inclusive, que já perguntaram, os amigos, né? Que eu digo que clientes não é só cliente, cliente é amigo. Porque a gente tem que entender o que ele quer, tem que perceber qual é a necessidade dele. Às vezes ele quer um bolo, aquele bolo não é o que ele tá querendo, né? Às vezes ele tá com vontade, mas não é aquilo, ele quer outra coisa. Então você consegue perceber, explicando. Você acaba fazendo uma leitura do que ele realmente necessita, não o que ele quer. Às vezes nem sabe o que ele quer. Às vezes ele só quer uma pessoa do outro lado que trate bem, que fale com carinho, que dê um sorriso. Ju, muito obrigado. E sua história foi muito legal. Eu acho que as pessoas que vão ver Doce Ju agora... Gente, se vocês estão ouvindo um barulho fazendo... Nossa janela resolveu. Deve estar Agora- chovendo. Não, tô achando que é em cima aí, alguma coisa. Alguém tem que te invadir. O Batman... É em cima? Batendo bloco. O Batman deve estar tentando... Ih, rapaz, estão batendo na Carajé. É verdade, lá em cima. Acontece coisas do nosso estúdio. Coisas da Bahia. Bahia, né? E muito obrigado pela coragem. Né? E agora a gente vai finalizar, né? Aquele... Para vocês que estão aqui até agora, muito obrigado por estar conosco. Nos encontram em todas as redes sociais. Do universo. Entendeu? E é isso aí. Um abraço para vocês e tchau, tchau. É mesmo?